Capítulo 251, Olho da Tempestade, 2. Conforme a notícia se espalhava cada vez mais longe do centro da batalha, para aqueles que não tinham um canal dedicado para receber informações, como senhores da guerra errantes, eles foram os últimos a receber a notícia. A Lumira era um deles. Como companheira de Teseu, a família Lumira não participou da linha de frente da guerra. Em vez disso, eles foram encarregados de manter a instabilidade e segurança no continente norte. Esta foi uma chance para o Lumira se desenvolver. O plano de santuário da organização Darknet desencadeou algumas revoltas de várias organizações de senhores da guerra. Uma parte dessas organizações de senhores da guerra também tentou construir lugares semelhantes aos santuários. No entanto, sua intenção era diferente da intenção de Bennett de proteger os inocentes. Eles construíram seu santuário apenas para obter lucro e adquirir mais força de trabalho. Atualmente, a família Lumira era guiada pela facção Xiao, e Xiao Jin teve a chance de fazer o Fantasma Negro visitar este lugar. Xiao Ai admirava a capacidade de seu pai de usar métodos para enganar e ganhar poder, mesmo que ele sempre se lembrasse de que Black Phantom era seu padrinho e ficasse enojado com o fato como se tivesse engolido uma pilha de excremento. Xiao Ai estava feliz que Black Phantom não aparecesse há muito tempo. No estudo da mansão da facção Xiao, Xiao Ai relatou as notícias atualizadas que eles tinham e leu o rosto preocupado de Xiao Jin. Pai, você não está satisfeito com os assuntos atuais? Xiao Jin olhou para ele. Ainda não estou de pé sobre os meus próprios pés e ainda estou restrito aos outros. Você está se referindo a Black Phantom? Xiao Ai estava confuso. Mesmo que parte da razão de você estar nesta posição hoje seja por causa do Fantasma Negro, o poder e a autoridade ainda são nossos. Além disso, ele nem mesmo está aqui, então não pode ter muita influência sobre nossa decisão. E esta é a minha fraqueza. Black Phantom me levou à liderança da casa, mas sua influência ainda é limitada, então ele não pode tocar na formulação de políticas internas. Outras facções agem como se nos admirassem, mas têm planos nos bastidores para derrubar nossa posição. Não estamos seguros. No final, só podemos empregar o poder que temos na facção Xiao, e as outras facções nunca emprestam seus recursos. Por isso é difícil promover novas políticas. Xia Jin então lembrou a ameaça de An Xiao e acrescentou, além disso, o Fantasma Negro não fazia isso de graça. Eu paguei meu preço. Xiao Jin se levantou e pegou 2 taças de vinho e o precioso vinho maple do armário. Ele serviu para 2 e entregou um a Xiao Ai. Ele tomou um gole e continuou. Bem, vamos nos preocupar com isso mais tarde. Por enquanto, a facção Xiao tem uma tarefa mais urgente para lidar. Seu irmão An Xiao é um criminoso procurado da organização Germinal. Esse fato será problemático, já que o povo de Teseu veio em várias ocasiões para coletar informações. Atualmente, a guerra está no estágio mais intenso, e todas as organizações estão tentando estreitar qualquer relacionamento com a organização Germinal. Mas não poderemos por causa de seu irmão, a menos que possamos encontrar e enviá-lo para os 6 nações. Assim que seu pai mencionou seu irmão, o rosto de Xiao Ai tornou-se artificial. Ele estava preocupado que o homem que ele havia armado ainda estivesse vivo. Parece que Zero e a organização Germinal estão em uma situação complicada. Xiao Ai estava preocupado. A última coisa que ele queria ver era An Xiao sendo poderoso e bem-sucedido porque tinha medo de vingança. No fundo de seu coração, Xiao Ai conhecia o caráter fraco e a mentalidade de seu irmão depois de crescer ao lado dele. Mas ele ainda temia a possibilidade de uma mudança drástica no caráter de seu irmão. O que Zero fez claramente não foi o que seu irmão obediente faria. An Xiao ainda estava com medo da vingança, embora não tivesse ideia do homem que seu irmão havia se tornado. Toc toc. A porta se abriu e o assistente colocou a cabeça para dentro. Líder, Siki está aqui para visitar. Siki era o chefe da facção da Ilha Vermelha, que discordava de Xiao Jin ser o líder. Deixe-o entrar. Xiao Jin franziu a testa e baixou sua taça de vinho. Desde que me tornei o líder, ele não me visitou nenhuma vez. Algo deve estar errado. Xiao Ai acenou com a cabeça e esperou ao lado. Depois de um tempo, Siki entrou na sala com um grande sorriso no rosto. Líder. Xiao Jin permaneceu em silêncio e acenou de volta. Ele convidou Siki para se sentar, e Xiao Ai na lateral estava tentando avaliar as intenções de Siki. Pelo sorriso e pela expressão amigável, parecia que não era nada ruim. O homem era amigável e natural. Então não parecia que iria entrar em uma discussão com o pai. Siki pegou um livro de planos. E este era o plano de Xiao Jin que precisava da cooperação da facção da Ilha Vermelha. Antes, Siki continuava recusando e agora, de repente, ele o tirou e disse com uma expressão doce. Depois de pensar um pouco sobre isso, acho que esse plano é muito viável. Estou disposto a contribuir com meus recursos para este plano. Espero discutir os detalhes. Não se preocupe, vou dar todos os recursos que tenho para este projeto. Xiao Ai ficou surpreso e riu em seu coração. Agora a facção da Ilha Vermelha finalmente se curvou ao nosso poder e reconheceu que a facção Xiao é o líder. Xiao Jin também ficou surpreso. Ele balançou a cabeça lentamente e começou a discutir o plano com Siki. Depois de alguns minutos, o assistente correu para o e disse, líder, To também veio nos visitar. Toad era o chefe da facção doméstica e também não tinha um bom relacionamento com Xiao Jin. Mas agora, ele estava visitando logo após Siki. Xiao Jin suprimiu sua surpresa e convidou To para entrar na sala. Ei, chefe da facção Xiao. Agora, quero discutir o plano que tínhamos da última vez. Assim que a porta se abriu, To viu Siki e agiu como se ele não estivesse lá. Ele também pegou um livro de planos e, assim como Siki, queria discutir o plano e submeter o poder à facção Xiao. Como os 2 maiores poderes se submeteram à facção Xiao,
Eles tinham o poder adequado para controlar a Lumeira. A felicidade veio muito de repente, e Xiao Jin ficou pasmo enquanto Xiao Ai ao lado não conseguia conter sua empolgação. Antes que An Jin pudesse responder, o assistente disse novamente que havia mais pessoas que gostariam de vir, e, em poucos instantes, todos os líderes ou oficiais superiores estavam na sala, todos para submeter o poder e discutir seus planos. Xiao Jin estava perdido. Ele não tinha ideia do que aconteceu. Em um instante, e sem qualquer razão, ele assegurou seu poder sem nenhum esforço. O que estava acontecendo? Todd viu a expressão confusa de Xiao Jin e riu. Parece que o chefe da facção Xiao não recebeu a notícia. Dê uma olhada neste. Ele empurrou um documento sobre a mesa, e era a informação sobre a verdadeira identidade de An Xiao. Como homem faction, ele tinha uma rede de informações maior e foi o primeiro a receber as informações. Ele então repassou a informação para o resto das facções, e foi por isso que houve tal cena no escritório de Xiao Jin. Todd quase mijou nas calças quando soube que a verdadeira identidade de Black Phantom era o segundo filho de Xiao Jin, An Xiao. De repente, ele encontrou as respostas para todas as perguntas. Não é à toa que o fantasma negro veio visitar a Lumeira e apoiou a facção Xiao em momentos críticos. Ele estava claramente tentando proteger sua família. As identidades de Zero e Black Phantom eram uma, e ele era a figura crucial nesta batalha. Era fácil perceber que, uma vez que a guerra terminasse, ele teria imensa influência sobre o mundo. Esta lenda veio de um membro da Organização dos Guerreiros Errantes, e era a facção Xiao, conectando a ação do Black Phantom de proteger sua família. Todas as organizações na Lumeira não podiam ficar paradas. Eles não podiam mais ignorar a facção Xiao após este incidente, e a facção Xiao poderia ser uma das organizações mais poderosas em que eles podiam contar. Portanto, todos vieram se submeter ao poder, e Xiao Jin foi o último a saber o que havia acontecido. O que? Xiao Jin ficou chocado. Xiao Ao sentiu que um martelo havia destruído sua percepção do mundo. Sua cabeça estava girando. Ele é meu irmão? Xiao Ai lentamente perdeu a visão e quase desmaiou. Xiao Ai nunca poderia acreditar que seu irmão, que não tinha nenhuma conquista, pudesse se tornar uma figura tão poderosa hoje. Seu irmão era um homem que poderia mudar a maré da guerra e a forma do mundo. Mesmo assim, Xiao Ai ainda estava obcecado com os poderes de uma pequena organização de senhores da guerra. Os tempos mudaram. Ele lembrou que desde pequeno foi o garoto mais destacado entre os irmãos. An Xiao só podia admirá-lo. Agora, a situação havia mudado e An Xiao não conseguia aceitar a verdade. Ele cerrou os dentes e seu corpo se encheu de raiva e raiva. Além disso, ao se lembrar que o fantasma negro era seu padrinho, os pulmões de Xiao Ai quase foram explorados. Ele cerrou o punho com tanta força que as unhas se cravaram nas palmas das mãos. Meu irmão se tornou meu padrinho? O que ele estava pensando? Ele definitivamente queria me envergonhar. É por isso que não recusou na hora. Xiao Ai ficou tonto novamente de raiva. O rosto de Xiao Jin estava frio como pedra, mas ele não estava bravo. Foi sua decisão abordar Black Phantom. E quem diria que o filho que ele estava procurando por todo esse tempo estava bem na sua frente? Lembrando que fez a troca, ele se perguntou quão animado An Xiao deve ter ficado por trás da máscara. Xiao Jin ficou quieto, e a estranheza e a vergonha fluíram por seu corpo. Siki, Todd e outras pessoas tinham zombaria em seus olhos. Seu filho de repente ficou no mesmo nível de seu pai porque Xiao Jin tentou puxá-lo para o lado. A existência de Xiao Jin era apenas uma piada. No entanto, eles não podiam ignorar o poder que Xiao Jin tinha. Então eles só podiam zombar dele pelas costas. No final, eles suprimiram seu desejo de zombar e discutir e submeteram o poder de sua organização à facção Xiao. Com An Xiao, a posição da facção Xiao foi assegurada. Mesmo que pai e filho ficassem constrangidos e surpresos, eles tinham que dar crédito a An Xiao pelo poder que detinham hoje. Depois que a raiva diminuiu em Xiao Ai, o que se seguiu foi uma sensação de impotência. Ele percebeu que, por mais zangado que estivesse, havia uma verdade que ele não podia alterar. Ele não conseguia mais ver a sombra de An Xiao. Apenas com o nome de An Xiao, resolveu todas as lutas internas que eles travaram entre as facções e obrigou as outras facções a se submeterem ao seu poder. Com tanta influência, An Xiao foi provavelmente a figura mais poderosa do planeta. Xiao Ai congelou de repente, e um medo tremendo inundou seu coração. Agora que seu irmão se tornou poderoso, ele buscaria vingança. Capítulo 252, Olho da Tempestade, 3. A verdadeira identidade de An Xiao criou muito interesse entre as principais organizações porque ele não era apenas Zero, o orquestrador da guerra, mas também Black Phantom, o mecânico de primeira linha e matador de aluguel. Quando se combinava as duas identidades, todas as organizações podiam ver uma nova estrela surgindo que impactaria o mundo. Passaram-se anos desde o aparecimento de uma figura tão lendária. Agora que ele tinha informações que poderiam controlar a maré da guerra, ele era o olho da tempestade e, naturalmente, havia muita atenção e expectativa sobre ele de todos no planeta. Depois que a notícia foi divulgada no mundo todo por 4 dias, todas as organizações ao redor do mundo sabiam a verdadeira identidade de An Xiao, e houve 2 organizações que receberam mais atenção. A primeira foi a família Lumeira, local de nascimento de An Xiao. Numerosas pequenas organizações no norte do continente visitaram a família Lumeira. Sob a influência de An Xiao, a família Lumeira fez inúmeros novos aliados e, ao mesmo tempo, o fato de An Xiao ser o padrinho de Xiao Ai também se espalhou entre os novos aliados.
Essa piada embaraçosa era uma marca que nunca poderia ser apagada do nome da facção Xiao. Vendo que todos tentavam esconder o riso, Xiao Wei ficou extremamente frustrado, querendo se matar para acabar com a vergonha dele. Outra organização em destaque foi a Darknet. Anxial era um dos oficiais superiores da Darknet, mas todas as organizações principais não viram nenhuma resposta da Darknet. Então, ninguém sabia como era sua atitude em relação à revelação da identidade de Black Phantom. Assim, 4 dias se passaram em um instante. Quando alguém olhava do céu para o campo de batalha, o deserto estava cheio de areia e poeira. Um jipe feroz com armadura afiada voou pela selva, cerca de 1 quilômetro atrás do jipe. Estavam os veículos da organização Germinal tentando alcançá-lo. Quarto dia, esta é a divisão 13. No banco do passageiro, Anxial estava controlando a câmera na parte de trás do jipe para verificar a situação no comboio atrás deles e balançou a cabeça desapontado. Eles não enviaram pessoas suficientes novamente. Acho que vamos conseguir algumas peças de reposição grátis para usar. Ila, que estava no banco do motorista, deu a Anxial um olhar frio. Ela estava muito ocupada e exausta para dizer qualquer coisa. Neste ponto, as aparências das duas pessoas estavam em forte contraste uma com a outra. Depois de fugir do inimigo por 4 dias, os inimigos estavam por toda parte e enfrentaram batalhas difíceis todos os dias. Ila não era um mecânico capaz de construir equipamentos e máquinas para lutar. Seu poder vinha de suas habilidades psíquicas, que exigiam energia e força. Cada batalha que ela lutou foi dura e desafiadora, e neste ponto da fuga, ela já havia exaurido todas as suas forças, e seu rosto estava coberto de suor e poeira com linhas escuras ao redor dos olhos. Por outro lado, Anxial era completamente diferente. Usando o Viper, lutar contra o inimigo era uma brisa para ele. A maioria dos inimigos que perseguiram Anxial eram fracos e facilmente derrotados de qualquer maneira. No entanto, Ila não conseguia se defender do inimigo tão facilmente quanto Anxial. Enquanto Ila estava dirigindo, seu cérebro parecia que ia desligar a qualquer momento. Mesmo estando extremamente cansada, ela não queria entregar o volante para Anxial. Um lado era um penhasco, o outro era um abismo. Pelo menos o penhasco tem fundo. Emana, você quer um pouco de suco? Aurora, que estava sentada atrás com grandes olhos brilhantes, ofereceu um saco plástico contendo um líquido. Isso não é suco. Essa é uma bebida energética que pode ajudá-lo a ficar acordado e aumentar sua energia. Então não. Quando Anxial olhou para trás, ele viu as sacolas vazias no banco de trás. Ele continuou com uma voz levemente enfurecida. Beba demais, mas tem um gosto bom. Aurora escondeu o rosto atrás do assento. Quando ela estava presa, a comida que ela comia todos os dias era um crime nutricional sem sabor. A bebida energética era uma nova experiência para suas papilas gustativas. E ela estava bem acordada. No início de sua fuga, apenas Anxial poderia lutar. Eles precisaram reunir todos os recursos que pudessem encontrar. A longa operação de escape foi naturalmente palco para a mecânica brilhar. Eles poderiam se livrar dos soldados que os perseguiam, pegar seus equipamentos, transformá-los em peças e criar uma nova arma para lutar. Eles tiveram que lutar para continuar lutando e sobreviver. No cenário de jogos profissionais, havia também alguns modos de jogo de sobrevivência de longo prazo semelhantes a esta situação, e Mechanic era a melhor classe nesta situação. Além de MRE militar e bebidas energéticas, Anxial poderia obter várias peças depois de vencer uma batalha para melhorar o Jeep que possuíam. Ele modificou lentamente o motor e o cilindro do carro, e agora, o Jeep corria como um touro selvagem que poderia esmagar qualquer coisa em seu caminho. A carroceria do Jeep estava cheia de arranhões, o que combinava com seu estilo selvagem. As tropas da organização Germinal foram amarradas pelos ataques das 6 nações, que quase reduziram a pressão sobre Anxial. As 6 nações também se livraram da ameaça dos mísseis, então não precisaram se preocupar com mísseis explodindo ou se parassem em um lugar por muito tempo. Anxial olhou para o espelho retrovisor e disse, vire o carro e mate todos eles. Ei, pirralho, deite-se no banco de trás e não coloque a cabeça para fora. Aurora ouve obedientemente. Ila não vacilou. Ela pegou uma bebida energética e deu um gole em um instante. Ela girou o volante e o Jeep girou abruptamente, deixando um rastro de poeira para trás. Então Ila atacou o Jeep diretamente contra o inimigo como um touro. Anxial terminou rapidamente a modificação, e seu traje mecânico Viper teve uma grande atualização. Para se adaptar à longa batalha perseguidora, ele equipou várias armas de longo alcance, como uma torre de canhão triplo e o lançador de granadas em seu ombro. Ele tinha revistas adicionais nas pernas e nas costas, com um cinto carregando balas amarelas sobre os ombros. Todas essas armas foram feitas com o equipamento do inimigo que eles lutaram antes. O traje mecânico parecia pelo menos 2 vezes maior do que antes e era mais adequado para combate de longo alcance. Portanto, foi chamado de Viper, forma de distância. As informações da interface analisaram a formação dos inimigos. 4 oficiais executivos, 30 esquadrão Valkyria e 10 jogadores. 10 veículos no total. Eles mudaram a formação. O transporte se espalhou e se alinhou em uma formação de cerco. Eles queriam evitar lutas frontais e atrasar Anxial o máximo possível enquanto esperavam por reforços. Eles sabiam que não tinham o poder de impedir Anxial. Anxial não ficou surpreso. Depois que ele destruiu sozinho 5 comboios,
O resto dos inimigos todos usaram a mesma tática, então ele já estava acostumado com isso. Bang, bang, bang. As torres nos braços dos trajes mecânicos rugiam com balas de ferro em chamas explodindo em direção ao inimigo. A cada bala que disparava, ele sentia um poderoso recuo que pressionava seu coração. A força eletromecânica azul escura enrolou-se em torno do barril da torre, e o dano foi repentinamente amplificado. Um caminhão blindado foi destruído em poucos segundos. O comboio começou a responder ao fogo. Eles tinham um poder de fogo mais forte em comparação com o lado de Anxiao. E balas e mísseis, com uma trilha laranja no ar, vinham para Anxiao de todas as direções. A interface técnica de Anxiao analisou o caminho dos foguetes leves para que Anxiao os derrubasse antes de atingirem o alvo. Quanto às balas de metralhadoras, eles só podiam contar com a força da blindagem do Jeep para protegê-los. Como o poder de fogo da organização germinal era muito poderoso, Anxiao decidiu modificar uma versão à distância do traje mecânico, pois sabia o quão difícil é lutar quando um estava sendo usado por Kit. Estrondo. O som da explosão continua. Anxiao lutou contra vários veículos e dezenas de soldados ao mesmo tempo, e a batalha chegou a um impasse. De repente, Anxiao deu o sinal a Ila. Ila sabia que era sua hora de lutar. Seus olhos estavam cheios de luz vermelha, e do canto dos olhos vazava uma luz ardente. Ela abriu a janela, empurrou a mão para fora, e uma curva de fogo vermelho claro penetrou 3 veículos diferentes, causando danos mentais que reduziram a armadura física. Zumbir. Onda de choque explodiu em seus corações e almas. Todos no carro de repente cuspiram sangue e ficaram gravemente feridos. Tosse, tosse. Ila de repente começou a tossir, e seu rosto parecia ainda mais frágil. O uso frequente de tal poder drenou seu nível de energia até o fundo, mas ao mesmo tempo, seu poder tinha avançado um pouco. Alguns dias atrás, se ela quisesse usar este ataque, ela teria que carregar por alguns segundos. Mas agora, ela poderia lançar seu ataque instantaneamente. Somente quando as pessoas estavam sob extrema pressão, elas poderiam extrair seu potencial oculto. O potencial de Ila era tão alto quanto o nível S, e ela teve uma melhora excepcional ao longo da batalha. Com a cooperação das duas pessoas, a batalha chegou rapidamente ao fim. Os 4 executivos tinham cerca de 30 LV, mas isso deu a Anxiao 2 pontos de julgamento. Ele percebeu que não apenas os inimigos acima do LV40 distribuíam pontos de teste. Os inimigos com níveis mais baixos também poderiam distribuí-los, mas o sistema não mostraria isso se estivesse abaixo de um ponto. Ainda acrescentaria os pontos acumulados no sistema. Sublinhado, de Ultimate Trial, progresso atual 723/2000. Sublinhado. Cerca de 700 pontos, estou progredindo mais rápido do que esperava. Anxiao olhou para a interface de batalha e apareceu uma nova mensagem. Sublinhado. A batalha terminou. Pela diferença entre as forças dos dois lados, você recebe 15 pontos de teste extras. Sublinhado. Nesses 4 dias, Anxiao encontrou um novo requisito para avançar na missão. Parecia que lutar contra um número esmagador de inimigos geraria mais Trial Points, e os Trial Points extras foram calculados após a batalha. Quando ele estava atacando as forças inimigas enquanto escapava do quartel-general, ele conseguiu 80 pontos de teste extras. Não teve tempo de checar porque estava em perigo, e mais tarde se esqueceu de checar, pois havia muitas missões. Não foi até agora que ele percebeu o bônus após a batalha. Incluído na descrição de Ultimate Trial, estava quanto mais difícil a vitória, calculada pela quantidade de saúde perdida, mais pontos de trial. Anxiao pensava que, se ganhasse a batalha com problemas de saúde, poderia conseguir mais pontos. Mas para o quadro geral, ele tinha que manter sua saúde em um nível elevado, então não se preocupou em perder saúde e reduzir suas chances de sobrevivência apenas para alguns pequenos ganhos. Mas agora ele percebeu o que a declaração significava. Calculado por pontos de saúde provavelmente estava calculando o total de pontos de saúde aliados e inimigos. Então, quando havia mais inimigos enquanto ele tinha menos aliados, ele poderia obter uma recompensa maior. Isso significa que a missão incentivou os jogadores a lutarem como um pequeno grupo contra uma grande força, e isso poderia diminuir a recompensa para jogadores ricos que contratassem mais jogadores para se juntarem ao time. Portanto, pessoas com habilidades mais altas terminariam a missão e ganhariam o avanço de classe em um ritmo mais rápido. Esse sistema era para garantir um equilíbrio entre jogadores ricos e jogadores habilidosos, encurtando a distância entre eles. Anxiao começou a desmontar as peças do equipamento que acabara de receber. Destruir sempre foi mais fácil do que criar. A velocidade com que Anxiao retira peças do equipamento deixa a cabeça tonta. Pelos meus cálculos, parece que os reforços inimigos virão entre 7 e 12 minutos, disse Anxiao. Então, só podemos ficar aqui por mais 5 minutos. Você ainda pode dirigir? Se não, eu farei isso. Estou bem. Ila deu um gole em outra bebida energética e aumentou seu nível de energia. Anxiao examinou rapidamente as peças sobressalentes que havia desmontado e pegou as que eram úteis. Em seguida, eles partiram com uma camada anti-radar em cima deles. A única maneira da organização germinal pegá-los novamente era por meio de uma busca geral. 10 minutos depois, quando os reforços da organização germinal chegaram, eles só podiam ver as partes espalhadas no chão. Anxiao havia desaparecido de sua visão novamente. Capítulo 253. Uma história de amor. No carro, Anxiao estava fumando e consertando seu terno quando decidiu dar uma olhada nos fóruns e viu a postagem feita pelos jogadores do Germinal que ele havia acabado de matar.
Alvo da missão encontrado. As coordenadas de localização de Anxiao são: a Germinal distribuiu novas missões de rejeitos. Estamos procurando mais 2 membros para esta missão de grupo, saindo em 20 minutos. Anxiao riu quando viu isso. Jogadores germinais também estavam tentando encontrá-lo. Como a missão apenas exigia que os jogadores encontrassem seu paradeiro, isso não diminuiria seus pontos de reputação com ele, e muitos jogadores assumiram a missão pela recompensa. Como diz o velho ditado, não há melhor maneira de mostrar seu amor do que espancando. Apesar de Anxiao não ter dado nenhum benefício a eles, mas seguindo os jogadores dos outros 3 continentes como exemplos, os jogadores do Germinal ainda o amavam. Assim que sua identidade foi revelada, os jogadores ficaram muito apaixonados por ele e estavam ansiosos para aceitar qualquer missão que fosse relacionada a ele. No entanto, não era como se eles tivessem muita escolha. Agora que toda a atenção de Germinal estava em capturar Anxiao, praticamente todas as missões tinham algo a ver com ele. Logicamente, ter que lutar com jogadores imortais deveria ter sido problemático, mas Anxiao estava realmente feliz por muitos jogadores o estarem perseguindo. Além de tentar encontrá-lo diretamente, as forças germinais estavam constantemente tentando ampliar sua rede de busca para cercar Anxiao. No entanto, Anxiao sempre foi capaz de escapar por uma lacuna antes que pudessem completar o cerco. Isso não foi apenas uma coincidência. As postagens do fórum feitas por Germinal basicamente deram a Anxiao informações gratuitas sobre os movimentos das tropas inimigas. Germinal não tinha conhecimento da existência dos fóruns, embora não houvesse nenhuma maneira dos jogadores saberem que um NPC poderia ver suas postagens. O grupo de Anxiao continuou escapando pelas aberturas entre suas forças, e Germinal não tinha ideia de como a informação estava sendo vazada. Germinal não poderia saber que seus próprios inumanos eram os que os arrastavam para baixo. Tudo o que isso fez foi convencer ainda mais o líder Germinal do poder de Anxiao de prever o futuro. Anxiao não tinha medo de ficar sem mensagens para ler. Devido ao recente aumento de sua popularidade entre os jogadores, as postagens sobre ele basicamente dominaram os fóruns do planeta Aquamarine. Revelar a própria identidade também deu um impulso à sua imagem. Comparado com o rosto pouco inspirador de tio de meia-idade do Black Phantom, o visual atual de Anxiao era basicamente de príncipe, e ele foi capaz de capturar os corações de incontáveis jogadoras. Houve um monte de comentários do tipo bem, olá, lindo, que começaram a aparecer nos fóruns. Um personagem de nível boss que manipulava a guerra nos bastidores, na verdade parecia tão jovem e bonito. Essa mudança finalmente ajudou Anxiao a conquistar fãs femininas. Deve-se saber que, em seus dias de Black Phantom, todos aqueles que o perseguiram eram apenas um bando de caras jogadores fedidos, peludos, de sangue quente. No entanto, o entusiasmo dos jogadores sobre este tópico excedeu em muito as expectativas de Anxiao e, após o choque inicial, a direção das conversas nos fóruns começou a ficar estranha. Muitos dos jogadores viram Anxiao trazendo uma dupla de irmãs com ele quando ele escapou das emboscadas de Germinal. As discussões sobre isso explodiram de repente, porque ele traria 2 garotas ao correr para salvar sua vida. Tem alguma dúvida? Deve ter sido por amor. Então, um jogador que havia deixado sua imaginação voar pelos céus postou esta história. Eu já fui uma cobaia. Fui torturado e passei por um sofrimento inimaginável sem fim em um lugar infernal. Ela era minha única fonte de luz. Cada vez que eu via sua figura alta e rosto gelado, a dor que sentia por todo o meu corpo desaparecia de repente, embora eu fosse apenas uma cobaia. E ela nunca me poupou nem um sorriso. Ver a fúria em seus olhos me ensinou o calor da primavera. Talvez seja assim que se sente quando o amor finalmente chega. Então, eu jurei, quando um dia eu escapar deste lugar, vou ficar mais forte e chegar ao topo. Quando esse dia chegar, estarei na sua frente e direi de todo o meu coração que eu te amo. Quando viu esta postagem, Anxiao tossiu toda a bebida energética que estava em sua boca em ila. Que maldito pervertido escreveu isso? De onde esse idiota pulou? Nunca me deixe te ver. Vou matar você de volta ao nível 1. Esta foi apenas uma das versões que os jogadores criaram. Outra pessoa escreveu sobre como Anxiao se apaixonou à primeira vista pela irmã mais velha e decidiu fugir com ela enquanto trazia a garotinha. Ou como Anxiao e a Ruiva eram amantes para começar, e a garotinha era na verdade sua filha secreta. Alguns até alegaram que as irmãs já eram mulheres de Anxiao, mas foram levadas pelo malvado líder Germinal. Para recuperar o que era seu, Anxiao havia seguido o caminho da vingança, eventualmente causando toda essa guerra por amor. Basicamente, a imaginação das pessoas era infinita. Eu nunca pensei que você fosse assim, Black Phantom. Então, somos todos iguais. Ufa, a menina é a melhor. A irmã mais velha é onde está. Exatamente quando Anxiao estava com dor de cabeça por causa de todas essas histórias, ele descobriu que os jogadores haviam lhe dado 2 novos apelidos. Fantasma Negro, ou Mulherengo. Técnico A. Seu cavaleiro de armadura brilhante. Anxiao estava em conflito. Embora não fosse sua intenção original, sua popularidade ainda aumentou por causa disso. Era normal que personagens com alguma sujeira neles fossem mais propensos a serem comentados pelos jogadores. Embora minha imagem entre os jogadores não seja o que eu pretendia, pelo menos estou ficando cada vez mais famoso. Anxiao só conseguiu ficar otimista. A maioria dessas postagens não foi feita a sério. Essas pessoas devem ter causado problemas por causa da popularidade que ele era. A revelação aumentou significativamente sua popularidade com os jogadores, mas seus pontos de lenda na interface estavam demorando um pouco para serem atualizados.
De repente, uma nova postagem chamou a atenção de Anxiao. Todo mundo, olhe, recebi uma nova missão. É uma operação de cerco em grande escala desta vez. Pedido para os membros do grupo me carregarem. Um jogador do Germinal postou os detalhes de sua missão, e a foto do mapa que ele anexou mostrou uma força enorme que estava no que era supostamente a rota de fuga atual de Anxiao. Este grupo de forças germinais era diferente de tudo que eles já tinham visto. Ele bloqueou completamente todas as aberturas possíveis que Anxiao poderia usar. A expressão de Anxiao ficou pesada quando ele viu a postagem. Isto é mal. As forças de cerco estão em vigor. Levará mais 6 horas antes que eles façam contato com Anxiao. Quantos homens nós temos? O líder germinal perguntou em uma voz grave. Senhor, mobilizamos um total de 80 executivos de alto escalão, 600 super soldados e vários milhares de tropas de infantaria blindada. Existem também mais de 300 tanques e 30 helicópteros de ataque. Sinto muito, senhor, mas isso foi tudo que pudemos reunir. As 6 nações estão atualmente aplicando pressão em todas as frentes, e estamos no limite. Estrondo. O líder bateu violentamente na mesa e rugiu. Se não fosse por aqueles bastards das 6 nações, este cerco já estaria completo. Zero deve ter feito um acordo com eles. Já fixamos nele 4 vezes, mas todos os nossos mísseis foram interceptados pelas 6 nações. Agora que nossas forças estão posicionadas, as 6 nações terão que conduzir suas tropas bem no meio do meu território se quiserem nos impedir de pegar Zero. Ordene que as tropas comecem a se aproximar dele. Mesmo que ele possa prever o futuro, ele ainda será forçado a enfrentar nossas tropas. O líder germinal não mediu esforços para eliminar Anxiao. Ele já havia aprendido a lição com as inúmeras vezes que Anxiao escapou de suas armadilhas até então. Agora, o novo grupo de tropas foi colocado bem em torno de sua rota de fuga, e ele finalmente prendeu o besta traidor. O líder acreditava que mesmo que Anxiao fosse capaz de prever que tudo isso acontecesse, não havia nada que ele pudesse ter feito para impedir que o cerco fosse concluído. Ele sacrificou os esquadrões anteriores que perseguiam Anxiao para direcioná-lo a esse caminho. As forças circundantes nas planícies seriam o movimento decisivo do líder para acabar com as coisas de uma vez por todas com Anxiao. Zero é muito forte, apenas os executivos mais velhos podem terminar o trabalho. Quantos deles foram com as tropas? Perguntou o líder. 5 no total. Aqui estão os arquivos deles, respondeu o assistente rapidamente. O líder deu uma olhada e acenou com a cabeça. Esses idosos podem ser considerados a força mais forte da organização. Até ele teria que ser cuidadoso com eles em uma luta. A força deles já havia atingido um certo nível e seria o suficiente para enfrentar Anxiao. Com 5 deles juntos, até o líder levaria algum tempo para sair por cima. Desta vez, o líder estava confiante de que Anxiao finalmente seria cuidado e deixou escapar um brilho maligno em seus olhos. Capítulo 254, Separação. A noite chegou e 2 raios de luz se moviam pelas planícies. Anxiao e seus companheiros fugiram da perseguição das tropas. As planícies estavam silenciosas e eles só podiam ouvir o zumbido baixo do motor exausto. Encoste, disse Anxiao de repente. Ila balançou a cabeça em desacordo. Acabamos de fugir das tropas. Se pararmos agora, eles logo nos alcançarão. Estamos indo para uma armadilha. O caminho à frente foi fechado. Não haverá lugar para fora. Anxiao encolheu os ombros. Ila deu um pulo. O quê? Como você sabia? Mas ela se lembra de ter ouvido que Anxiao poderia prever o futuro, então ela retirou sua pergunta. Os dois haviam forçado a saída do quartel-general e, após os dias agitados e estressantes, ela confiou em Anxiao de todo o coração. Ela parou o jipe. E o silêncio tomou conta da cena. Se a organização germinal cercou as planícies, eles com certeza se moverão para dentro e nos confinarão em uma área menor. Agora temos 2 opções. Primeiro, nós abrimos nosso caminho antes que eles coloquem suas forças sobre nós, ou segundo, esperamos por nossa oportunidade. Se arrastarmos isso por muito tempo, nossa área de movimento será menor e nossa chance de sobreviver será ainda menor? Disse Ila, hesitante. Teremos uma chance se rompermos o cerco. A armadilha que eles montaram desta vez é forte e segura. Todas as tropas estão próximas umas das outras e não há espaço ou oportunidade onde possamos passar por elas. Mesmo se voltarmos pelo caminho por onde viemos, ainda não podemos escapar. Anxiao balançou a cabeça. Essa foi a análise feita por um jogador que postou essas informações nos fóruns. A missão, The Encirclement of the Plains, era a maior missão na organização germinal. E era uma missão na série de batalhas, então mais e mais jogadores se juntaram. Há uma chance de que possamos quebrar sua armadilha, mas o risco é muito alto, e não seremos capazes de proteger sua irmã. Mas o que você disse estava certo, ficar esperando também é ruim para nós. Depois que Anxiao analisou a situação, Ila permaneceu em silêncio e tentou pensar em um novo método. Embora Aurora não pudesse entender o que Anxiao dissera, ela percebeu que a atmosfera era séria e densa. Ela então agarrou a manga de Ila. O rosto sério de Ila relaxou e ela deu um tapinha na cabeça de Aurora. Não foi o fim. Não importa o quão perigosas e desafiadoras fossem as circunstâncias, ela nunca desistiria. Quando era a organização germinal, Ila era fria como um iceberg. Mas depois que Anxiao mostrou esperança de que ela poderia salvar sua irmã da prisão, ele lentamente destruiu sua personalidade fria e ocasionalmente mostrava seu cuidado e bondade para com os outros. Embora, na maioria das vezes, ela ainda exibisse uma expressão sem emoção. Ila olhou para trás e perguntou, você tem alguma ideia? Eu preciso fazer algumas ligações. Anxiao tinha um plano se formando lentamente em sua cabeça.
Zumbido. O computador do líder recebeu uma ligação. Quando ele viu a notificação, suas pupilas se contraíram de repente. Era 0. Por que ele está me ligando? O líder ficou chocado e gritou com seu assistente: rastreie sua localização agora. O assistente rapidamente chamou técnicos de comunicação para rastrear o sistema de comunicação. O líder então aceitou a chamada. O rosto de Anxiao apareceu na tela, e o líder mostrou uma intenção assassina em seus olhos. Anxiao também não falou e eles se encararam por um tempo. Mesmo que estivessem olhando através de uma tela, eles podiam sentir a hostilidade intensa um do outro. Depois de um tempo, Anxiao iniciou a conversa. Há quanto tempo? Não é tarde demais para você implorar por misericórdia? O líder respondeu friamente. Ele percebeu que Anxiao já sabia que estava preso no cerco e não conseguia encontrar uma maneira de escapar. Foi por isso que Anxiao chamou diretamente seu inimigo mortal para tentar algum truque mesquinho. Pelo que ele entendeu, não havia nada sobre o que conversar. O líder era o que estava em melhor posição, e Anxiao era apenas um cachorro vadio que ele podia pegar quando quisesse. Você ainda se lembra do nosso segredinho? Quando eu disse que destruirei sua organização? Anxiao perguntou em uma voz lenta e clara. Você era tão arrogante, e eu nunca fui aos seus olhos. E agora, sozinho, levei sua organização à beira da destruição e você não pode mais me ignorar. Agora, você gasta toda sua energia e recursos tentando me matar. Você não se arrepende? Porque você não tenta me persuadir com sua pequena ideologia extravagante. Então, talvez, vou ouvi-lo e me entregar. O líder respirou fundo quando o que Anxiao disse atingiu seu coração. A única coisa que o líder queria fazer era dar um soco no rosto de Anxiao. A ideologia da organização germinal era derrubar as 6 nações, e os inimigos finais do líder eram o regime e o país. No entanto, toda a sua ambição foi destruída por um mero traidor. O líder não podia deixar de lado essa vergonha gritante. Poupe seu fôlego. Eu sei que você pode dizer a situação em que está. E agora você decidiu ligar e tentar alguns truques mesquinhos, certo? Você acha que pode me impedir apenas com aquelas poucas tropas? O líder riu em seu coração. Anxiao percebeu que estava sendo cercado. Então, ele acreditava que Anxiao estava apenas tentando ser duro. Com o poder de prever o futuro, você tem nos enganado, mas, desta vez, seu poder não o salvará mais. O líder bufou. Quando você não tem para onde correr, me pergunto se você vai sorrir como está agora. O líder notou o assistente ao lado, dando a entender que o canal de comunicação estava seguro, portanto não havia como localizar o local preciso. Se fosse esse o caso, não havia necessidade de perder tempo conversando com Anxiao. Assim que o líder decidiu desligar a ligação, Anxiao disse repentinamente: então, por que você apenas envia seus homens para me matar? Você está com muito medo de me enfrentar pessoalmente? O líder estremeceu e deu um sorriso irônico. Você não quer mais viver? Quer? Ainda é arrogante, não é? Anxiao riu. Bem, você só parece poderoso na superfície, mas no fundo do seu coração, você é um covarde e nunca me enfrentará sozinho. Quer lutar comigo, hein? Você vai morrer antes de ter a chance de ver meu rosto novamente. O líder bufou e desligou a ligação. Não recebi nada de útil. Anxiao desligou o tablete e soltou um suspiro. Além de tentar descobrir a intenção do líder, ele também se comunicou com a equipe de escolta das 6 nações. A boa notícia era que o reforço das 6 nações havia chegado no lado leste das planícies. Eles haviam se infiltrado na linha de defesa da organização germinal sem serem detectados. Eles chegariam ao cerco no dia seguinte para fornecer suporte de combate para Anxiao. Anxiao de repente recuperou a confiança e marcou um horário para um encontro. Com os reforços como as na manga, a operação ficou muito mais segura. Mesmo se ele e Ila não conseguissem escapar do cerco, pelo menos eles receberiam apoio. Portanto, não seria uma perda de tempo e recursos. Os reforços consistiam em super-humanos que eram os melhores dos melhores nas 6 nações. Não se pode subestimar suas capacidades. Começaremos a operação amanhã à tarde, mas não podemos trazer sua irmã conosco. Não teremos energia e consciência para proteger sua segurança. Se pudermos escondê-la no cerco, podemos lutar sem nos preocupar com a Aurora, disse Anxiao. Surpreendentemente, Ila concordou. Trazer a Aurora só aumentaria o risco desnecessário, e o cerco poderia realmente ser um espaço seguro temporário sem nenhuma batalha. Se eles pudessem romper o cerco, eles poderiam atrair toda a atenção. Claro, eles tinham que encontrar uma maneira de trazer a Aurora de volta, e isso representaria muitos problemas no futuro, mas nessas circunstâncias, a Aurora apenas os impediria, e esta era a melhor opção que eles poderiam escolher. Irmã, devo ficar aqui? Aurora olhou para cima e seus grandes olhos olhando para Ila. Nós estamos deixando você apenas por um momento. Isso é mais seguro para você. Mesmo que doeu para Ila deixar a Aurora em paz, ela sabia que essa era a única maneira de mantê-la segura. Aurora olhou para baixo e cobriu os olhos. Eu farei o que você disser. Eu sinto muito. Ila sentiu uma agulha perfurar seu coração e puxou a Aurora para um abraço. Depois de procurar por um tempo, eles encontraram uma caverna natural. Anxiao cavou a terra para criar um espaço maior e fortificou a estrutura. Em seguida, ele cobriu a caverna com material camuflado e fechou a entrada da caverna, deixando 80% da comida e recursos com a Aurora. Capítulo 255, a tática oculta. A comida que deixamos para você deve durar cerca de 5 dias. Tente salvar o máximo possível. Se você ouvir qualquer tropa da organização germinal,
Não faça nenhum som, disse Anxiao. Aurora assentiu em silêncio. Ela selecionou e escondeu o rosto nos joelhos enquanto olhava para as costas de Anxiao e Ila. Irmã, estarei esperando. Ila parou por um segundo, respirou fundo e começou a andar para frente novamente. Anxiao terminou de cobrir a caverna e observou a localização. Ele deixou Ila dirigir enquanto se sentava no banco de trás e limpava a cauda do carro, certificando-se de que a organização germinal não pudesse seguir a trilha até onde Aurora estava escondida. Depois de chegarem à estrada principal, Anxiao voltou para o banco do passageiro. Ila olhou para Anxiao e perguntou, você acredita que vamos sobreviver? Anxiao acenou com a cabeça. Eu nunca usaria minha vida para apostar em algo em que não tenho certeza. Ila ficou quieta por um tempo, depois respondeu, se eu morrer na batalha, por favor, ajude-me a cuidar de minha irmã. Com a sua força, as chances de você sobreviver são muito maiores do que as minhas. Se você falar mais nesse tom, acho que verá a morte logo depois da esquina, disse Anxiao com seus olhos mortos, que não mostrava há algum tempo. Mesmo que Anxiao zombasse dela, ele entendia os sentimentos de Ila. Para Ila, cada passo que ela deu estava à espreita com o perigo. Ela não era tão forte quanto Anxiao, e o futuro era incerto. Sua irmã foi a única razão pela qual ela teve a perseverança de passar por todas as dificuldades. E ela cuidou de Aurora de todo o coração. Ela estava até mesmo disposta a sacrificar sua vida por Aurora. E foi por isso que ela começou a desenvolver uma visão pessimista de seu próprio destino. Mas a declaração de Ila também mostrou sua total confiança em Anxiao. E esse era o objetivo original de Anxiao antes de intervir neste evento. Eu contatei os reforços das 6 nações. Eles já estão por perto e decidimos um lugar para nos encontrarmos amanhã. Se falharmos na violação amanhã, ainda vamos voltar. Mas se tudo correr bem, provavelmente podemos sair daqui antes de nos encontrarmos com os reforços. Espero que sim. Ila olhou para Anxiao e nunca mais falou. Uma hora depois, o veículo parou em uma colina obscurecida. Ainda faltam cerca de 10 horas para nos encontrarmos com os reforços. Romperemos o cerco no leste. Este é o plano. Anxiao tirou o viper e colocou-o na frente de Ila. Você vai usar este terno na batalha amanhã. Nessas 10 horas, você deve dominar todos os controles e armas do traje. Ila ficou pasmo. E você, para superar o cerco, devemos criar o caos. Eu irei explodir seus veículos e munições. Eles estarão preparados para minha capacidade de mudar a aparência, mas também têm um poder de invisibilidade. O que Anxiao disse foi naturalmente o cartão de personagem de Dion, que ele havia usado uma vez na sede. Ila entendeu. Então, vou usar o traje mecânico para agir como se fosse você e atrair a atenção do inimigo porque você é o alvo que eles querem matar. Anxiao acenou com a cabeça. Essa estratégia aproveitou a mentalidade da organização germinal. Mesmo sendo apenas um truque e de forma alguma genial, o plano seria eficaz. Ele ajustou a armadura mecânica, abriu acesso para Ila e ajudou Ila a colocá-la. Foi uma sensação totalmente nova depois que ela vestiu o traje mecânico. Através da tela, ela observou o mundo exterior como se tivesse entrado pela porta do novo mundo. Ila tentou se mover com a armadura, mas logo sentiu o peso denso da armadura. Ela ouviu Anxiao e tentou aprender os confusos controles do traje. Que design complexo. Você fez tudo isso? Ila tinha um leve tom de surpresa em sua voz. O quê? Você achou que o terno caiu do céu? Anxiao respondeu. Anxiao percorreu as manobras do viper com Ila. Ela sabia que tinha apenas 10 horas para aprender. Então estava extremamente focada. Anxiao não precisava de Ila para realmente dominar os controles. Ele só precisava que Ila se mantivesse firme por um tempo na frente dos inimigos. A escuridão desapareceu quando o sol nasceu do leste. O tempo voou, pois eles não perderam tempo treinando para a batalha. Nenhum deles dormiu naquela noite. Quando Anxiao percebeu que já estava amanhecendo, ele disse, está na hora. Não há necessidade de você tirar o traje. Lembre-se do plano e não cometa um erro. O cerco em torno da planície era como uma rede de pesca que cobria todas as rotas. A segurança era mortal, e as tropas estavam espalhadas em todas as direções, aguardando o comando do quartel-general. À medida que o cerco fechava, a linha de defesa ficava ainda mais densa, dificultando a passagem. Além disso, havia tropas de reforço móveis que poderiam fornecer rapidamente assistência em qualquer confronto. No lado leste do cerco, um grande número de veículos estava parado e marchava lentamente enquanto os soldados ficavam do lado de fora dos carros, examinando cada movimento nas planícies. Devin era o oficial executivo desta tropa. Ele não era um executivo sênior, mas tinha poderes de esper que fortaleciam seus músculos. Durante o combate, seus ossos viriam à superfície e cobririam seu corpo. Seu corpo inteiro cresceria e se tornaria 2,5 metros de altura com uma armadura de esqueleto, aumentando muito sua força e resistência. Mesmo que essa habilidade do Esper fosse poderosa e ameaçadora, o inimigo era o notório Black Phantom. Devin não tinha confiança em pará-lo. Espero que aquele cara não tente violar do meu lado. Nunca serei capaz de impedi-lo, Devin orou em seu coração. Os diretores executivos de sua equipe também se sentiram da mesma forma. Com a destruição da organização germinal, algumas pessoas perderam parte de sua lealdade à organização e começaram a afrouxar durante sua missão e protocolo. Este foi o ciclo vicioso do lado que perdeu a guerra. Somente as pessoas que viam a organização germinal como sua religião e salvadora não perderam sua lealdade. E esses grupos de pessoas da velha era que queriam derrubar as 6 nações. Tudo o que eles queriam era ir para a guerra com as 6 nações sacrificando suas vidas. Quanto mais mortal a guerra, mais aliviado seu ódio ficaria. De repente, o soldado batedor gritou. Há movimento no lado sudeste. Um veículo está se aproximando em alta velocidade. Toda a tropa olhou e viu um jipe.
avançando pela areia e poeira. Eles rapidamente perceberam que o motorista estava vestindo traje mecânico preto escuro. Atenção, um inimigo apareceu. Por que eles escolheram romper aqui? Devin estava nervoso e não parava de pensar em como ele era azarado. Ele até pensou em fugir. Han Xiao já havia matado mais de uma dúzia de oficiais executivos e não queria ser a próxima vítima. De repente, um tanque disparou contra o jipe. Bang! O som era mais alto do que um trovão, e a fumaça e as chamas explodiram ao redor do jipe. O jipe sacudiu violentamente e se esquivou dos projéteis e da explosão. Depois que o jipe estava a 500 metros de distância do inimigo, ele finalmente foi atingido por um projétil de arma e o jipe explodiu em pedaços. Ao mesmo tempo, Hila saltou com o traje mecânico, ativou as botas eletromagnéticas e avançou com uma velocidade ainda maior. Hila ficou mais ágil com o novo traje. Ela se esquivou de todas as balas que vinham em sua direção e disparou suas metralhadoras direto no inimigo. Confrontos, explosões, gritos e gritos. O campo de batalha estava um caos. A batalha ficou mais intensa. A situação foi imediatamente relatada ao quartel-general e a batalha foi claramente mostrada na tela. O líder deu um pulo depois de esperar desesperadamente por informações. Ele finalmente apareceu. O líder gritou: envie a equipe de resposta rápida como reforços. Diga a todos para fecharem o cerco com o lado leste sendo o centro. As outras tropas receberam o comando e começaram a se mover. O líder olhou atentamente para a formação de mudança, e o cerco rapidamente fechou no lado leste como se fosse uma gaiola fechando todas as rotas de fuga. A vitória é minha. No lado leste das planícies, Hila continuou lutando com o traje, criando muita destruição. Para fingir ser Han Xiao, Hila não usou seu poder espelho e apenas lutou com o traje. Ela não era mecânica, e Hila não poderia liberar o verdadeiro poder do traje. Ainda havia muitas habilidades e armas que ela não podia usar. Então ela só lutou com o modo de batalha básico. Ela ficou exausta muito rápido. Os soldados comuns não podiam detê-la, então era hora do oficial executivo se levantar. Rachadura, rachadura. O som do osso quebrando explodiu quando Devin começou a se expandir. Os ossos se projetaram e formaram sua armadura de esqueleto, e ele era tão alto quanto um pequeno gigante. Devin suprimiu seu medo e ansiedade enquanto balançava o punho para Black Phantom. Seus punhos se chocaram e desencadearam uma onda explosiva. Bang! Tanto poder. Hila prendeu a respiração e quase não parou. Ela não tinha força suficiente ou afinidade com o mecanismo com o traje. Com apenas as estatísticas básicas de combate, ela mal conseguia conter o poder de Devin. Devin estava preparado para morrer, mas ficou surpreso por ainda estar de pé, e Black Phantom parecia ter sofrido danos com seu soco. Por que ele está tão fraco? Devin questionou em sua mente. Capítulo 256, Explicação, 1. Devin sondou cuidadosamente seu oponente com fintas no início da batalha. No entanto, sempre lutando por um tempo, ele descobriu que Black Phantom não era tão forte quanto ele tinha sido levado a acreditar. O lendário Black Phantom não é nada. Eu não estava preocupado por nada. Devin recebeu um impulso de confiança e começou a atacar sem reservas. A batalha entre o gigante musculoso e a armadura mecânica fez com que um som constante de punhos se chocando fosse ouvido. Os outros executivos da Germinal que seguiram Devin começaram a perceber que Devin estava realmente começando a ganhar vantagem na luta, e todos ficaram surpresos. Quando o capitão se tornou tão forte, não, olhe, é o fantasma negro que ficou fraco. Mesmo alguém tão forte como ele não pode lutar em seu estado de pico depois de escapar por tanto tempo. Ele está no seu ponto mais fraco agora. O grupo de executivos também foi fortalecido e não teve mais medo. Eles avançaram um após o outro para atacar Black Phantom. Com base em quanta atenção o líder deu a Han Xiao, capturá-lo definitivamente contaria como uma grande conquista. Perdeu enquanto ele está fraco. A batalha entre este grupo de super-humanos causou estragos nos arredores, criando valas enormes em todos os lugares. As tropas não estavam apenas assistindo enquanto eles atiravam sempre que Black Phantom mostrava uma abertura. Hila estava lutando por sua vida e estava perdendo terreno a cada segundo. Ela só conseguiu cerrar os dentes ao receber golpe após golpe de todas as direções. Se ela estivesse usando o seu estilo de luta usual, ela nunca teria deixado os seus inimigos atacá-la assim. Se não fosse pelas capacidades defensivas de Viper, ela já teria mordido a poeira há muito tempo. Os olhos do líder Germinal brilharam. O estado dele está piorando ainda mais. Agora definitivamente o pegamos. O líder originalmente só queria usar os 5 executivos seniores para protelar Han Xiao. No entanto, a força de Han Xiao estava se deteriorando a cada segundo. Deve ter sido causado pela pressão acumulada durante o escape. Quem é este executivo? Ele tem potencial? Disse o líder. O assistente procurou rapidamente as informações e respondeu: seu nome é Devin, eu. Nenhuma conquista notável até agora. O líder zombou e respondeu: estamos em guerra e cada soldado forte é um ativo importante. Perdê-lo seria um verdadeiro erro de nossa parte. Ponto. Sublinhado. A carta Character Summon foi usada. Uso atual, 2.2. O cartão irá desaparecer em breve. Sublinhado. Quando Hila teve toda a atenção das forças germinais, Han Xiao se esgueirou para o meio das tropas e estava ocupado plantando explosivos embaixo de cada veículo germinal. A habilidade adquirida com a carta de personagem de Dion foi extremamente eficaz, e nenhum único soldado percebeu o que ele estava fazendo. Era como se ele tivesse desaparecido no ar bem na frente deles, mas Han Xiao ainda estava sendo o mais cuidadoso possível, pois entrar em combate cancelaria imediatamente o efeito de ocultação.
Esta é uma habilidade espera adequada para ladrões. Não admira que Dion fosse capaz de roubar informações confidenciais com facilidade. Ele provavelmente até foi a alguns lugares bons com essa habilidade. Droga, Anxiao estava com um pouco de inveja. Ele também cobiçou algum tipo de habilidade de invisibilidade quando era jovem. Foi até mesmo um de seus 33 objetivos de vida em um ponto. Só tinha sido riscado da lista depois, quando ele já tinha ganhado uma quantidade razoável de experiência. Sob o manto da invisibilidade, os sentidos de Anxiao em relação ao ambiente eram completamente diferentes. Era como se uma nuvem espessa cobrisse tudo ao seu redor, e parecia bastante surreal. A sensação de estar invisível lembrava um filme antigo que ele havia assistido. Ele se lembrou de que era chamado de Anel do Senhor ou algo assim. As tropas vizinhas tinham um número limitado de veículos, e Anxiao terminou rapidamente de colocar todos os explosivos. Ele só deixou alguns carros para serem usados para escapar mais tarde. Ainda faltam 2 minutos para minha invisibilidade. Só preciso esperar a explosão e roubar um carro para escapar. Tudo até agora tinha ocorrido conforme planejado. Anxiao voltou ao limite da batalha e viu que Ila estava sendo espancado em todas as direções lamentavelmente. O processo que ela desconhecia não foi capaz de oferecer muita ajuda para resistir a todos aqueles executivos. Anxiao pegou um comunicador que estava conectado ao fone de ouvido dentro da armadura e disse suavemente: "Estou cerca de 80 metros ao norte de sua posição. Uma grande explosão ocorrerá em alguns momentos. Corra em minha direção imediatamente depois e tire o traje comigo. Há um carro blindado aqui para nós escaparmos." Embora Ila não pudesse vê-lo, ela ouviu suas instruções. Anxiao começou a contagem regressiva. 10. 5. 3. Ele pressionou o botão. Estrondo. Foi como se o chão tremesse por um segundo. Como uma erupção vulcânica, pilares flamejantes se ergueram no céu enquanto todos os veículos blindados explodiam um após o outro. Uma onda de calor passou e trouxe consigo uma tempestade de areia. Incontáveis soldados comuns foram instantaneamente derrubados. As forças germinais ficaram paralisadas de choque, porque tudo explodiu de repente. Usando o breve momento de caos, Ila correu para a posição de Anxiao através das nuvens de poeira. Ela rapidamente tirou o terno e trocou com Anxiao. Anxiao correu enquanto vestia o terno. Todo o processo demorou apenas cerca de 3 segundos. Anxiao já havia cumprido sua missão com a invisibilidade, e continuar a deixar Ila usar o terno seria apenas um desperdício. A última vez que Anxiao modificou o traje, ele adicionou um dispositivo auxiliar para ajudar a equipá-lo e retirá-lo, tornando-o muito mais conveniente. Ila sentou-se no banco do motorista do carro e ligou o motor. No entanto, a poeira e a fumaça se dissiparam neste momento, e as forças germinais mais uma vez viram a figura do fantasma negro. No entanto, ninguém sabia que, desta vez, era um negócio real. Nem pense em correr. Devin rugiu furiosamente e balançou o punho. Sua grande e musculosa forma saltou e sacudiu o chão brevemente. Seu talento lhe permitiu fortalecer sua estrutura esquelética, tornando-a tão forte e pesada como o aço. A força de seu talento foi combinada com uma habilidade ativa quando ele lançou um punho em seu inimigo. Com base nas trocas anteriores, ele já havia descoberto que Black Phantom não poderia quebrar sua defesa, e ele nem se preocupou em proteger seu corpo desta vez. Tudo bem se você pensou que poderia intimidar Ila, mas agora você quer fazer o mesmo comigo? Os olhos de Anxiao focalizaram e ele ativou, surgindo Mechanical Force, e, Overload. A mini fornalha de reação de fogueira em suas costas ficou vermelha e começou a fazer sons como os de uma turbina enquanto o poder do traje aumentava exponencialmente. Uma peça de máquina só se tornaria verdadeiramente poderosa nas mãos de um mecânico. Enquanto Devin balançava o punho, cheio de confiança de sua luta anterior com Black Phantom, ele de repente percebeu que seu atual inimigo estava liberando uma quantidade inacreditável de pressão assassina. Ele imediatamente sentiu uma rajada de vento frio na nuca. Este fantasma negro era drasticamente diferente daquele contra o qual ele lutou apenas um minuto atrás. Perigo, perigo extremo. Devin ficou chocado e sentiu arrepios subindo por todo o corpo. No segundo seguinte, tudo o que viu foi um flash repentino antes de um braço que viajou tão rápido que deixou para trás imagens residuais bater em sua cabeça. O que se seguiu foi uma força explosiva no topo de sua cabeça antes que todo o seu corpo se espatifasse no chão como um saco de lixo. Bang! Seu crânio, que era forte como aço sólido, se partiu em pedaços como se fosse feito de vidro. A mão esquerda de Anxiao segurou firmemente a cabeça de Devin e o prendeu no chão. O gigante musculoso não conseguia se libertar, por mais que tentasse. Assim como um chefe segurando um peixe na tábua de cortar, a mão direita de Anxiao inchou com o sistema muscular do traje e ele bateu outro punho nas costas de Devin enquanto ativava o dispositivo de repulsão, causando uma onda de fumaça e poeira se espalhar com os dois no centro. Rachadura. A estrutura do esqueleto de Devin explodiu e o sangue espirrou em todos os lugares antes que todo o seu corpo afundasse no chão. O executivo da Germinal há muito caíra inconsciente. A interface de batalha mostrou que Devin havia recebido dano crítico e estava atualmente em um estado atordoado. Rapaz, você veio atrás do oponente errado. Anxiao sacudiu seu braço algumas vezes enquanto observava os pedaços de osso e crânio espalhados por toda parte. Esse talento é bastante interessante. Ele foi capaz de fortalecer seus ossos. Devin estava apenas no nível 40 e poucos, e sua força não significava nada na frente dele. Anxiao levou menos de 3 segundos para colocá-lo no chão. Os outros que se prepararam para avançar apenas um momento atrás desaceleraram seus passos em confusão. Apenas meio minuto atrás, Devin ainda estava em conflito com ele, mas agora ele tinha sido cuidado em apenas uma única troca. Por que houve uma mudança tão grande?
grande. Era como se fosse uma pessoa totalmente diferente. O fantasma negro de antes tinha lutado como um novato em comparação com este atual, cuja presença por si só atrapalhava aqueles ao seu redor. O grupo de executivos da Germinal queria se apressar mais cedo para tirar vantagem do estado enfraquecido do Black Phantom, mas agora ninguém ousava dar mais um passo à frente. O líder viu tudo isso se desdobrar pela tela, e ele só podia sentir uma bola de fogo na parte de trás de sua garganta. Era como se alguém tivesse derramado água gelada sobre ele quando ele estava começando a ficar animado. Capítulo 257, Rompimento. 2. Viper usado por ele era um verdadeiro Black Phantom. A mudança drástica na força de seu oponente fez com que as forças germinais afundassem no caos temporário. Anxiao aproveitou a chance e saltou para dentro do carro. Ila imediatamente pisou no acelerador e decolou. O carro era como um touro solto e simplesmente saiu do cerco com violência. Os soldados germinais ainda desconfiavam das ordens de seu líder e tentaram persegui-los. No entanto, Anxiao já havia armado o carro com armas de longo alcance e eles foram capazes de atirar em todos os perseguidores. Como a maioria dos veículos havia sido explodida por seus explosivos, houve apenas alguns que conseguiram persegui-los, enquanto o resto foi logo deixado para trás. A jornada à frente foi tranquila e isso levantou o ânimo de Ila, apesar de seu cansaço. Conseguimos sair. No momento em que Anxiao ouviu aquela frase, ele soube que algo estava acontecendo. Assim como ele pensou, assim que Ila terminou a frase, 3 helicópteros falcões negros apareceram no horizonte e foram direto para eles. Esta é a força-tarefa de resposta instantânea da Germinal. A expressão de Ila tornou-se grave. Felizmente, apenas 3 dos helicópteros, com seu poder de fogo limitado, podemos chegar perto o suficiente para eu cuidar dos pilotos diretamente com meus poderes. Zumbido. O radar embutido do Viper de repente soou um alarme ao captar 5 sinais de vida extremamente fortes nos helicópteros. Todos esses indivíduos tinham muito mais de 50 LV e eram a força militar mais forte da Germinal. Todos os 3 helicópteros foram construídos para transportar pessoal de combate e, agora que estavam sendo perseguidos por 5 pessoas de alto escalão, não havia como escapar facilmente. Anxiao sentiu-se subitamente deprimido. Há algo de errado com você? Por favor, pare de falar já. Você quer morrer tanto assim? Anxiao gritou para Ila. Então, sem uma única demora, sacou seu rifle de precisão Ghost e deu um tiro no helicóptero mais próximo. Um raio de luz azulada acompanhou a bala quando ela saiu do cano e desenhou uma linha no céu como um raio horizontal de raio. No entanto, o sempre confiável rifle de precisão não encontrou sua marca desta vez. A bala carregada parou na frente do helicóptero como se uma mão invisível tivesse agarrado no ar. Tipo de campo de força, pelo menos LV-50. O coração de Anxiao afundou ao saber que as coisas não estavam parecendo bem. Uma soldado de meia-idade em uniforme de combate colocou a cabeça para fora de um dos helicópteros. Anxiao deu um zoom usando a interface de Viper e viu que ela tinha uma aparência mediana, uma cicatriz feia que cortava seus lábios e cabelo curto. Ela levantou a mão e apontou para o carro no chão. Anxiao então sentiu o carro tremer. Não, isso não estava certo. Era o chão que tremia. O solo a cerca de 50 metros do carro começou a vibrar como ondas no oceano e, de repente, um grande pedaço de solo se ergueu na frente do carro, formando uma rampa. Ila não foi capaz de evitá-lo a tempo e dirigiu bem em cima dele. A mini plataforma era estreita demais para as rodas do carro, então o carro ficou preso de cabeça para baixo enquanto as rodas paravam de girar lentamente. As 2 pessoas no carro quase voaram com a parada repentina. Ao mesmo tempo, os helicópteros sobrevoaram e lançaram seus mísseis contra o veículo encalhado. Anxiao e Ila abandonaram o carro apressadamente. Estrondo. Tanto o carro blindado quanto as rochas ao redor foram reduzidos a pedacinhos. Peças de metal e sujeira voaram em todas as direções. 5 pessoas pularam dos helicópteros, os executivos seniores. Eles imediatamente correram em direção à dupla. Cada um dos 5 tinha uma aparência drasticamente diferente, mas todos eles exalavam uma pressão intensa. Anxiao e Ila caíram no chão acabando de se esquivar das explosões, e os tímpanos de Ila ainda zumbiam por causa disso. Ela lutou para se levantar, olhou para os 5 executivos e disse com os dentes cerrados: não posso acreditar que Germinal os enviou. Eles são a força de combate mais importante da organização e, exceto para missões extremamente urgentes, nem mesmo um deles aparece. Desta vez, todos os 5 vieram para nos impedir. Estamos com um grande problema. Existem 2 Spears, Soulchiel de Geroz e Artand Gris. Os 3 outros pugilistas. Cale a boca e comece a correr. Sem esperar que ela terminasse, Anxiao disparou na direção oposta enquanto atirava nos executivos. No entanto, todas as balas foram detidas pelo executivo do campo de força. Ila o seguiu. Embora ela tivesse um par de pernas longas, ela ainda não era páreo para as botas eletromagnéticas UV de Anxiao. Como ele também não podia simplesmente deixá-la para trás, Anxiao agarrou a mão de Ila, aumentou a produção do sapato e a arrastou pela paisagem. Ajudar Ila significava que ele não poderia responder tanto aos executivos, mas como ainda era capaz de atrasar um pouco os executivos, foi mais do que suficiente para Anxiao. Temos reforços à frente. Espere um pouco mais e espere pela ajuda deles, disse Anxiao em voz baixa. Embora os reforços inimigos também chegassem em breve se demorassem muito, era sua única opção, pois já haviam perdido o carro e não podia mais se livrar dos perseguidores. Ila virou o corpo e lançou um arco de energia vermelho escura em direção aos executivos, mas isso a fez começar a tossir. Sua condição não parecia boa. Se não fosse pela situação terrível, Anxiao já teria tentado zombar dela, me deixar para trás. Ila,
Com uma expressão vazia no rosto, de repente falou: Você tem o traje e certamente pode ultrapassar o transporte do inimigo. Apenas fuja sem mim. Eu sou apenas um fardo para você neste momento. Anxiao franziu a testa e ficou furioso com o que ela disse. Não me venha com essa besteira de auto-sacrifício. Quanto tempo você acha que pode até segurá-los? 10 segundos. 20. Qual é o ponto? Se você se atrever a soltar minha mão agora para ficar para trás para lutar, eu nem vou me preocupar em cuidar de sua irmã depois que você morrer. Vocês. Ila também ficou com raiva. Só então ela começou a afrouxar o aperto na mão de Anxiao. No entanto, quando ela decidiu ficar para trás e ganhar tempo para Anxiao, ele a impediu com sua única fraqueza, sua irmã. Ila estava preocupada. Embora ela estivesse tentando se sacrificar pelo bem de sua irmã, Anxiao a estava ameaçando com Aurora. Você não entende a situação? Se você simplesmente me deixar para trás, sua chance de escapar aumentará acima de 70%. Com o que você não está satisfeito, eu não preciso que você me ensine isso. Deixe-me dizer uma coisa. Você não vale tanto. Se as coisas chegarem a esse ponto, vou deixá-lo para trás sem pensar duas vezes. Então, cale a boca e apenas me siga. Não preciso de nenhum favor de você. Anxiao respondeu, sem nem mesmo virar a cabeça. Ila ficou pasmo. Ela deu um olhar significativo para as costas de Anxiao e apenas se deixou ser arrastada sem dizer outra palavra, enquanto ocasionalmente lançava ondas de energia vermelha em direção a seus perseguidores. Os 5 executivos seniores foram um pouco mais rápidos do que eles e conseguiram alcançar a dupla após uma perseguição de 3 minutos. Agora que não adiantava mais correr, Anxiao voltou a lutar. Suas lâminas divididas de corrente magnética desenhavam arcos no ar, suas luvas termoelétricas incisivas emitiam sons sibilantes ao atingir uma temperatura extremamente alta e seu rifle de precisão Ghost disparou rodada após rodada. Anxiao não fez reservas. A batalha feroz entre este grupo de super-humanos de alto nível destruiu os arredores. O poder do campo de força de Geros foi usado para explodir ondas de choque semelhantes a canhões que deixaram crateras no solo, com ele também apoiando os outros executivos com campos de força do tipo defensivo. Anxiao teve dificuldade em tentar causar danos. Ingris transformou a terra em numerosos dragões que se chocaram brutalmente com Anxiao e Ila, formando ainda mais buracos no chão. Os 3 pugilistas lutaram enquanto seus punhos estavam imbuídos de uma força indescritível e seus corpos estavam em chamas com energia. As ondas de choque de seus socos eram capazes de causar danos massivos. Ila fez o possível para reunir suas forças cada vez menores para cooperar com Anxiao. Sua habilidade única de Esper permitiu que ela atacasse diretamente as mentes de seus oponentes. Embora ela não fosse tão poderosa ainda, com o quão complicado seus poderes eram e sua experiência em combate, ela foi capaz de trabalhar com Anxiao perfeitamente e significativamente diminuindo a pressão sobre ele. Nenhum dos 5 executivos seniores era mecânico. Até este ponto, a mecânica estava entre as mais raras entre as pessoas com níveis altos devido aos atributos inexpressivos do início do jogo. Anxiao era basicamente o mecânico mais forte do planeta. Lutar contra 5 pessoas que se aproximavam do nível 60 ao mesmo tempo era desgastante até para Anxiao. Os 5 trabalharam juntos perfeitamente, e Anxiao mal conseguiu nem chegar perto deles, muito menos derrotá-los. As habilidades do campo de força de Geros eram como um contra-ataque natural a Anxiao, e ele não conseguia chegar a lugar nenhum com seus ataques. No meio da luta, Anxiao teve um vislumbre das forças germinais que ele havia deixado para trás. No entanto, havia ainda mais Blackhawks voando no horizonte. Era como uma enorme rede que se aproximava lentamente de Anxiao e Ila. Os reforços inimigos estavam aqui. Capítulo 258. Rompimento. 3. No horizonte, os reforços da organização germinal rapidamente se aproximaram e cercaram Anxiao. A situação piorou quando vários helicópteros militares pairaram em torno do campo de batalha. Quanto mais tempo a luta durasse, mais inimigos apareceriam. Anxiao teve que lutar enquanto desviava seu foco para procurar qualquer sinal do reforço das 6 nações. Sua ansiedade aumentava a cada segundo que ele esperava pelo sinal. Bang bang bang. Anxiao recebeu 3 golpes com os ataques dos pugilistas e rajadas de energia explodiram no traje de Anxiao. A armadura de liga de platina começou a mostrar alguns amassados e rachaduras. A energia de um pugilista tinha um buff de penetração de armadura, mas o nível de armadura de Anxiao estava no mesmo nível de um chefe. Se Anxiao fosse um pugilista no mesmo nível, sob os contínuos ataques pesados, ele teria pelo menos sofrido alguns ferimentos leves. No entanto, Anxiao agiu como se nada tivesse acontecido e seu movimento era tão ágil quanto antes. Os 5 altos executivos ficaram de queixo caído enquanto Anxiao lidava com seus ataques com facilidade. Eles pensaram que poderiam tirar a vida de Anxiao se fosse um 5 contra 1, mas a batalha ainda estava em um impasse, mesmo que estejamos no mesmo nível. Anxiao é muito forte. Anxiao atirou de volta e puxou lâminas divididas de corrente magnética composta com a habilidade cortes giratórios. No entanto, Anxiao manobrou a habilidade para o Furacão Blade, como se um ouriço se protegesse com os espinhos. O pugilista apenas infligiria danos a si mesmo ao socar Anxiao. As informações da batalha inundaram Anxiao enquanto a batalha continuava. Ele rapidamente observou a situação e pensou: o poder Esper de Ingris, que pode controlar a terra e a lama, é o que mais me incomoda, embora não cause muitos danos. A saúde dela é a pior de todas, então posso usar isso como uma oportunidade para quebrar o cerco. Se eu usar a vontade flamejante e conseguir um acerto crítico, ele pelo menos estará fora da luta. No entanto,
Será difícil se livrar do campo de força de Geros para atacá-lo. Ele contatou Ila usando os fones de ouvido e perguntou: você tem habilidades que são letais? Apenas seu poder pode passar pelo campo de força sem muito efeito. Eu só preciso que você impeça Geros de usar seu poder e espere por um segundo, apenas um segundo. Dê-me 2 segundos. Ila respondeu e ficou imóvel. Seu corpo emitiu lentamente uma luz vermelha escura e ela confiou em Anxiao para fornecer a abertura de 2 segundos. Os 5 policiais imediatamente perceberam a ação de Ila. Eles sabiam que Ila tinha sido um soldado poderoso na organização Germinal até recentemente, então, embora eles não soubessem o que ela estava fazendo, eles rapidamente mudaram de alvo e lançaram ataques contra Ila. Anxiao saltou na frente de Ila sem hesitação. Ele estendeu um braço, criou o campo repulsivo e bloqueou a chuva de balas e 2 pugilistas, e então bloqueou o resto dos ataques com seu traje mecânico. Depois de 2 segundos, os olhos de Ila pareciam 2 sóis vermelho escuros, ela apontou o braço para Ingris, pronta para atirar. Geros reagiu rapidamente e criou um campo de força invisível ao redor de Ingris. No segundo seguinte, com Ila ainda apontando o braço para Ingris, uma tempestade vermelha visível estava varrendo para Geros, e ele foi atingido diretamente. Geros não esperava isso. O sangue jorrou pelo nariz quando ele desmaiou ao cair de costas. O ataque psíquico que Ila lançou nunca foi dirigido com a mão dela. Ela poderia facilmente atacar em qualquer direção que quisesse. Além disso, o senso de luta de Ila era aguçado e, vendo que todos estavam se concentrando em proteger Ingris, ela enganou Geros estendendo a mão em direção a Ingris e infligindo grande dano a Geros. Agora é a minha chance. Anxiao usou o Moving Snip e fugiu dos pugilistas. Com o rifle de precisão Ghost na mão, ele atirou em Ingris enquanto ativava todos os seus buffs, sublinhado. Você usou vontade flamejante, o dano do ataque é ampliado em 512%, sublinhado. Nesse momento, Anxiao quase chorou. Oh, o senhor respondeu minhas orações. Eu tenho essa habilidade há quase 1 ano, e esta é a primeira vez que recebo o dano crítico máximo. Zumbido. Uma perfuração fina e feita através de 3 paredes e escudo que Ingris tentou criar, e seu peito explodiu com sangue como uma flor de rosa, sublinhado. De sua habilidade, acertos críticos letais, dano aumentado em 250%. Lethal Shot, ativado, o dano se transforma em dano real. Você causou 4.346 pontos de dano crítico. Você matou Ingris, ele V58. Você ganhou 175.000 experiência. Você ganhou 32 Trial Points. Sublinhado. Puta merda, que dano! Anxiao gritou de surpresa. Do LV60 em diante, atirar em um inimigo no mesmo nível era muito mais difícil quando Anxiao estava no nível mais baixo. Se ele não tivesse visto com seus próprios olhos, Anxiao nunca teria acreditado que seu poder explosivo era tão forte. Todas as suas habilidades e habilidades tornaram seu buff maior do que qualquer um esperava, incluindo a habilidade absurda, vontade flamejante, que ele aprendeu com Bennett. Esta foi a primeira vez que seu próprio dano assustou o próprio Anxiao. Ingris desmaiou e não emitiu nenhum som. As 4 pessoas restantes ficaram atordoadas e o rosto de todos ficou verde. Eles nunca tinham ouvido falar de alguém que pudesse matar um super-humano a este nível. Depois de testemunhar a morte de Ingris, o medo que eles nunca haviam sentido antes rapidamente engoliu seus corações. Anxiao continuou enquanto o moral deles estava baixo. No entanto, os helicópteros e tanques dispararam repentinamente contra Anxiao, dando apoio aos oficiais executivos. Balas e bombas explodiram bem onde Anxiao estava parado enquanto poeira e fumaça enchiam o ar. Anxiao tentou se esquivar das balas, mas uma armadura penetrante atingiu Anxiao diretamente, e seu corpo voou para trás com o impacto e rolou no chão. A lateral do traje estava fumegando e estilhaçada. A durabilidade do traje caiu algumas centenas de pontos depois daquele golpe, e o sistema de microchip ficou temporariamente sem resposta. Depois de ser atingido diretamente por um projétil poderoso, até mesmo um super-humano de classe C sofreria ferimentos, enquanto um super-humano de classe D estaria em estado crítico. Se alguém fosse um super-humano de classe I, o corpo seria despedaçado e não há necessidade de falar sobre o ser humano médio. Os inimigos de Anxiao não eram apenas os 5 oficiais executivos seniores à sua frente, mas também toda a frota que os apoiava. Puta que pariu. Anxiao lutou para se levantar. De repente, ele se sentiu estrangulado em torno de seus braços e pernas. Geros capturou e limitou seu movimento. Anxiao de repente sentiu um arrepio na espinha. Ele estava em perigo. Os 3 oficiais executivos pugilistas avançaram contra Anxiao e sua energia estava no auge. Por causa do medo da morte, eles usaram todo o seu potencial e poder ocultos para derrotar Anxiao. Ila parou na frente dos 3 oficiais, e seu inimigo soprou seu cabelo. Ela mordeu a língua e lançou com força a explosão de choque Necromastery. No entanto, todos os pugilistas tinham grande resistência e facilmente bloquearam o choque mental do poder de Ila. Os punhos e chutes cobertos de energia pousaram rapidamente no corpo de Ila. O som de osso quebrando atravessou os ouvidos de Anxiao como se fosse um foguete. Sem qualquer demora, um campo de força denso em forma de lança perfurou o estômago de Ila e deixou uma ferida sangrenta do tamanho de 2 punhos. Seus órgãos foram todos destruídos. O impacto do campo de força fez Ila voar para longe 1 dúzia de metros e pousar no solo. Seu cabelo estava espalhado como flor de flor, coberto por uma poça de sangue avermelhado. Na mente de Anxiao, não havia como um LV-40 Spear sobreviver sob aquele ataque. Já foi, falta mais um. Geros disse com seus olhos mortais. A força azul escura explodiu e Anxiao fugiu do campo de força. Ele rapidamente correu ao lado de Ila e verificou seu estado. Depois de um único toque, ele soube que os braços,
Costelas e coluna de Ila haviam se transformado em pó. Um enorme buraco estava no meio do corpo, e todos os seus órgãos estavam amassados. Como geleia, Anxiao pegou adrenalina e enfiou em Ila, mas quando olhou para o corpo dela, os rins de Ila também se transformaram em mingau. Ila fechou os olhos e parou de respirar. Ei, você não vai simplesmente morrer, certo? Anxiao não conseguiu reagir. Ila seria um super-humano capaz de destruição planetária primeira, sozinho, exterminar a frota de naves estelares. Como um grande talento poderia morrer aqui sem fazer história? Ou ele levou a batalha longe demais? À medida que mais e mais inimigos apareciam, Anxiao franziu a testa. Durante uma batalha, a raiva nunca poderia tomar conta de sua mente. Ele nunca ficaria superaquecido, pois sabia que não tinha esse tipo de personalidade. Ele analisou rapidamente as situações no campo de batalha, e a melhor opção era fugir sozinho. Anxiao olhou para o cadáver de Ila e seu rosto congelou. Hesitação só leva problemas. Capítulo 259. Reforços e armadilhas. De repente, em um raio de 2 quilômetros, todos os cadáveres soltaram uma névoa cinza, que lentamente se formou em torno de Ila. Ila abriu os olhos, que estavam cobertos de um cinza misterioso em vez da luz vermelha escura. Seus ossos começaram a rachar e suas feridas sararam. Dentro de algumas respirações, ela consertou seus ossos e a ferida sangrenta em seu estômago também fechou. Ah, ela ainda está viva. Anxiao ficou surpreso. Oh, esta cena não lembra perfeitamente as palavras "o que não te mata te torna mais forte"? Como Gandalf voltou dos mortos como um mago branco. Não admira que ela seja a candidata à deusa da morte. Mostre a eles que você é garota poderosa. Ila se sentou e a névoa cinza se dissipou. Seus olhos voltaram ao colarinho normal e ela começou a tossir intensamente. Ela disse com uma voz frágil, vá, deixe-me agora. Estou muito fraco para fazer qualquer coisa. Anxiao mordeu os lábios. Caramba, por que você fez tal cena se não está agindo de forma violenta? Fiquei animado apenas para ficar desapontado. Você ainda é um fraco, certo? Lembro que ela tinha uma habilidade chamada Ignore Sudden Death, onde ganhava um efeito especial se seus pontos de vida fossem menores que 1%. Achei que ela iria ignorar o dano do ataque fatal, mas na verdade é uma cura rápida. Que força vital tenaz, mas essa habilidade deve ter um resfriamento. Os inimigos o cercaram. Anxiao não estava em uma boa posição e Ila havia se tornado um fardo. A chance de sobreviver foi ficando cada vez menor. Você não disse que vai me abandonar quando for preciso? Agora é a hora. Fugir. O rosto de Ila estava pálido e ela usou todas as suas forças para pronunciar essas palavras. A mão dela estava no peito de Anxiao, tentando afastá-lo. Ok. Anxiao acenou com a cabeça diretamente. Ele não era o tipo de pessoa que hesitaria. Abandoná-la era o melhor curso de ação, e não havia nenhum benefício em ficar com Ila. Ele não faria uma escolha que o deixasse pior. Mesmo que Anxiao realmente quisesse que Ila estivesse em seu time, se necessário, ele desistiria de Ila em um piscar de olhos. Vendo que Anxiao já havia feito sua escolha, Ila relaxou e disse, por favor, cuide da minha irmã. De repente, Anxiao ouviu uma voz desconhecida pelos fones de ouvido. Ei, vejo vocês, estamos chegando. Anxiao ficou ligeiramente aliviado ao olhar para o sul. 3 jipes blindados pretos sem nenhuma placa apareceram na lateral do campo de batalha em uma formação de flechas, aproximando-se deles em alta velocidade. O helicóptero da organização germinal voou na direção deles. A tela de Anxiao ampliou e viu claramente o braço branco de uma mulher, usando uma pulseira feita de pérolas vermelhas, esticado para fora das janelas do jipe. No momento seguinte, uma onda de chamas ardentes saiu da palma da mão das mulheres e a chama se transformou em um dragão flamejante que voou para o céu e consumiu o helicóptero. Estrondo. O helicóptero caiu do céu. Os 3 jipes contornaram o helicóptero em chamas e seguiram direto para Anxiao. Os reforços estão aqui. Anxiao sentiu a pedra em seu coração finalmente se erguendo. Ele deu um tapa na bochecha de Ila e riu. Parece que você não tem que morrer hoje. Os reforços eram compostos pelos melhores super-humanos das 6 nações com o melhor equipamento que a nação fornecia. Os 3 jipes bateram direto no campo de batalha e romperam o cerco da organização germinal. A Esper feminina liberou seu poder sem qualquer reserva, transformando o campo de batalha em um mar em chamas. Este não era um fogo normal, mas o fogo criado por energia usando um poder Esper especial. Depois que a chama atingisse o alvo, ele explodiria. Isso foi chamado de chama explosiva, um dos poderes destrutivos do fogo Esper. Com apenas um olhar, Anxiao já julgou que essa mulher era um super-humano classe C. Todas as tropas da organização germinal tentaram virar sua mira nos jipes, mas os 3 jipes de repente liberaram fumaça semelhante a uma bomba de fumaça, que rapidamente se espalhou, bloqueando a visão de metade do campo de batalha. A organização germinal perdeu seus alvos, e eles não podiam nem mesmo ver sua própria equipe. O alcance visível era de apenas 1 metro. Então, o som de tosse surgiu na fumaça. A fumaça continha uma substância irritante forte semelhante ao gás lacrimogêneo. Onde está o inimigo? Não consigo ver. Tosse, tosse. Eu não consigo respirar. Tosse. Novos inimigos apareceram. Por favor, dê-nos instruções, Bleug. Dê-nos instruções. O radar não funciona. O inimigo tem uma máquina de interferência. A organização germinal estava um caos. No entanto, os 4 altos executivos compreenderam rapidamente a situação e relembraram a vista do campo de batalha antes que a fumaça aparecesse. Em seguida, eles avançam na direção de onde Anxiao estivera.
mas Anxiao já havia desaparecido. Ele está fugindo. Geros ficou chocado. Algum de vocês pode rastrear a posição dele? Os 3 pugilistas sempre olharam. Eles sabiam como socar coisas, mas rastrear inimigos não estava em sua descrição de trabalho. Ingrid teve uma boa percepção devido aos movimentos dos sentidos no solo, mas ela já havia sido morta. Na densa fumaça, Anxiao carregava Ila nos ombros como se estivesse carregando um saco de arroz. Os reforços rapidamente indicaram o local para o encontro e ele logo encontrou os 3 jipes militares. Uma das portas do banco de trás se abriu e Anxiao entrou sem pensar 2 vezes. Havia 3 pessoas no jipe. O motorista era um Charnook, usava óculos escuros e tinha um corpo musculoso. A mulher branca com a pulseira de pérola vermelha estava sentada no banco do passageiro. Ela era a Esper que tinha o poder explosivo da chama. Havia outro homem amarelo usando um painel de controle no teto do jipe. Alvo adquirido. Precisamos sair. O motorista do Charnook gritou com sua voz grave. 3 jipes mudaram de direção e deixaram o campo de batalha enfumaçado para trás. As tropas se recuperaram rapidamente da fumaça e voltaram à formação, perseguindo logo após o jipe. O helicóptero manteve distância dos jipes, temendo que o fogo de Esper os abatesse. Estamos seguros. Ila estava prestes a mostrar um sinal de alívio, mas Anxiao cobriu a boca rapidamente. Fique quieto e descanse. Sim, o homem amarelo olhou para Anxiao e sorriu. Eu ouvi muito sobre você. Finalmente tiramos você de lá. Eu sou Tang Tang, um membro da Divisão 13. Do Star Dragon. O diretor-geral sempre menciona seu nome. Você fez grandes coisas. O motorista é Laupog de Teseu. E a senhora é Diana de Maple. Ok? Vamos parar com o bate-papo estúpido. Diana nem mesmo olhou para trás e disse. Agora que temos o alvo, todos os inimigos estão bem atrás de nós. O que deveríamos fazer? Já que eles ainda têm reforços atrás deles. Não podemos ficar e lutar contra eles. Tang Tang respondeu. Nós apenas seguimos a rota planejada e podemos nos livrar deles depois de meio-dia e permanecer escondidos. Ila recuperou um pouco de sua energia e perguntou. Por que você não usou um avião? Como você gostaria que entrássemos sorrateiramente no território da organização germinal em um avião? Ou você quer que sejamos um alvo de tiro no céu? O tom de Diana era cortante e frio. O reforço tinha 3 jipes no total, e eles ainda não sabiam quem estava nos outros jipes. Depois de se encontrar com sucesso com a equipe de reforço, eles ainda estavam sendo perseguidos pelo inimigo. No entanto, era uma boa notícia que eles já haviam escapado do cerco e tudo o que precisavam fazer era passar algum tempo e perder as tropas atrás deles. Anxiao soltou um longo suspiro. Ele estava fornecendo informações em troca do apoio das 6 nações. Definitivamente era bom ter reforços em vez de apenas lutar sozinho. Além de Tang Tang, as 2 pessoas na frente do carro continuaram observando Anxiao pelo espelho retrovisor. Eles eram todos os ases de seus próprios países, e essa operação conjunta em grande escala servia apenas para salvar uma pessoa. No papel, eles sabiam das coisas incríveis que Anxiao tinha feito e, como finalmente se conheceram, ficaram naturalmente curiosos. Desde o roubo de informações do quartel-general da organização germinal até a luta contra todo o exército para fugir do território. Todas essas pessoas viam Anxiao como um ser humano superior em comparação a eles, e não podiam deixar de observar Anxiao. Depois de 2 horas, o solo ficou cada vez menos firme, logo se transformando em areia. Eles haviam deixado as planícies e agora chegaram ao deserto. As tropas atrás deles não podiam mais ser vistas e eles estavam temporariamente seguros. A densa atmosfera logo relaxou. Anxiao não tirou o traje, apenas o deixou no modo de espera, esperando que recarregasse. O lado leste das planícies tem um pequeno deserto ao lado. O local costumava ser uma área de teste de bomba nuclear, e a radiação é alta, matando todas as plantas e animais. A viagem pelo deserto levará cerca de 8 horas. Depois disso, chegaremos a uma área com colinas e montanhas complexas, contanto que evitemos qualquer base ao longo do caminho. Tang Tang explicou a rota de fuga. De repente, o computador de Anxiao em seu terno recebeu uma ligação. Era do líder. Muito bem, você realmente conseguiu atravessar o cerco nas planícies. O líder parecia calmo, mas Anxiao esperava que o líder estivesse furioso. Sua suspeita aumentou rapidamente. Algo está errado. E, você acha que está seguro agora? O líder riu. Você acha que eu nunca percebi a equipe que se infiltrou no meu território há alguns dias? Anxiao congelou. Algo ruim estava vindo em sua direção. Nunca tentei impedi-lo só para conseguir essa mudança. Eu realmente não fui capaz de rastrear sua posição, mas pelo menos eu poderia rastrear seus reforços. Eu sabia que você iria se encontrar com eles. E pelo movimento de você e sua equipe, eu poderia pelo menos prever onde você se encontraria. É isso mesmo? Seus reforços estavam indo para o lado leste das planícies. O que significa que você vai escapar por este lado. Infelizmente para você, eu sabia disso há pelo menos 10 horas. 0. Você não é onisciente e onipotente, certo? O líder de repente tinha intenções assassinas em sua voz. Abra seus olhos e seja grato por seu último desfile que preparei. Este será o fim, Anxiao. Anxiao olhou pela janela, e as colinas e vales estavam cheios de tropas de emboscada com dezenas de helicópteros militares pairando no céu. Centenas de metralhadoras foram espalhadas na base do saco de areia, e soldados segurando lança-granadas e SMGs ficaram parados perto da base, aguardando ordens. O número de soldados foi mais do que o dobro da batalha anterior. Capítulo 260, Auxiliares inesperados. Como pode haver uma emboscada?
Tang Tang estava assustado. CRP. Germinal poderia ter nos monitorado todo esse tempo e esperado todo esse tempo para nos pegar de uma só vez? Qual é o sentido de dizer tudo isso agora? Diana respondeu furiosamente. Seu esquadrão havia se infiltrado tão longe no território germinal. E tudo correu bem. Ninguém havia pensado que isso seria uma armadilha. A situação havia se invertido completamente. 10 horas antes, o líder germinal havia ordenado secretamente às tropas que formariam as partes norte, oeste e sul do cerco anterior que se apressassem para que este pedaço de terreno baldio esperassem uma emboscada. O líder sabia que se Anxiao conseguisse escapar, ele definitivamente passaria por essa área. Anxiao não leu nada sobre essa emboscada nos fóruns. Essa operação excluía completamente os jogadores, pois o líder se lembrava do que Siberlos havia lhe contado, que Anxiao poderia ser um inumano, e temia que houvesse algum tipo de forma especial para os inumanos se comunicarem entre si. Essa suposição completamente cega do líder valeu a pena, e Germinal foi capaz de organizar as tropas sem avisar Anxiao e equipe de resgate. Além disso, o líder não estava mais dando ordens do quartel-general distante, mas sim, ali mesmo no campo. O momento tão esperado havia finalmente chegado. O líder parou nas dunas de areia à frente do grupo de Anxiao enquanto seu blusão voava no ar e seu rosto ainda estava coberto por uma máscara. Atrás dele estavam várias dezenas de executivos que olhavam para a frente deles como caçadores olhando para uma presa que havia caído em sua armadilha. Os olhos dos dois se encontraram neste momento fatídico. O comunicador de Anxiao certa vez tocou com a voz do líder. Você não queria lutar comigo. Agora que estou bem aqui, você se atreve a vir? Anxiao respirou fundo e disse. Nada mal. Esse movimento do líder estava fora das expectativas de Anxiao. Mas, em retrospectiva, não foi muito surpreendente. A conversa dos dois na noite anterior não foi usada apenas por Anxiao para sondar seu inimigo. O líder também o havia usado em seu proveito. Como uma presa no meio do território inimigo, era muito difícil sempre fazer planos perfeitos para reagir aos movimentos do inimigo. Diante das tropas germinais invadindo de todas as direções, era impossível para Anxiao prever tudo, dados seus recursos limitados. Chegar tão longe já foi uma façanha por si só. O líder germinal finalmente o venceu por ter sido trollado tantas vezes. Se eles não estivessem em lados opostos, Anxiao teria querido aplaudir o líder de pé. Quão duro ele trabalhou, foi muito comovente. Nenhum plano sempre funcionava. Sempre houve fatores imprevisíveis e, agora que se depararam com essa situação, só podiam contar com sua própria força. Tudo o que Anxiao fez até aquele momento foi se ajudar a acumular forças. Agora, ele estava bem na frente do limite da versão 1.0. Há apenas um passo de romper o limiar do LV60. Esta situação perigosa também foi preenchida com oportunidades. Aproximadamente 10 super-humanos da classe C contra milhares de soldados de elite fortemente armados e 50 cargos executivos. O que mais há para dizer? Vamos apenas fazer isso. Anxiao estava calmo ao desligar o comunicador. Ainda demorou cerca de meio minuto antes que os dois lados entrassem em conflito, e ele usou esse tempo para inspecionar sua própria situação. O Viper ainda tem 61% de energia, cerca de 4.200 pontos de armadura, 3.800 pontos de saúde, o que é cerca de 87%, sobre a forma acima da média. Os detalhes de sua missão mostraram que, de Ultimate Trial, atingiu 815.000 na conclusão. As forças inimigas são numerosas com poder de fogo muito alto. Nossa vantagem está em nossa força de luta individual, Anxiao pensou enquanto esperava que seus companheiros de equipe nos outros carros que ele não conheceu não o decepcionassem. Uma missão de repente apareceu na interface, sublinhado. Você ativou a missão especial classe C, a emboscada do traidor. Requisitos da missão, derrote o líder germinal. Deve causar pelo menos 60% do dano total. Prêmio de missão, sorteio de loteria em 2 das habilidades ou talentos do líder. Sublinhado. Os olhos de Anxiao brilharam quando ele viu isso. Pelo menos 60%. Isso não será fácil. Ele não havia lutado contra o líder antes disso, e o líder era um personagem principal no planeta Aquamarine, assim como Bennett. Ele certamente era extremamente forte, em sua forma atual. Deixando de lado a derrota do líder, Anxiao pode até lutar para cortar 1/3 de sua saúde, mesmo se ele perder tudo. Além disso, haveria inúmeros obstáculos em seu caminho no campo de batalha. Anxiao pode nem mesmo ser capaz de destacar o líder. No entanto, apesar de sua grande dificuldade, a recompensa da missão foi muito tentadora para Anxiao. Como personagem principal do planeta, o líder precisava ter habilidades e talentos incríveis. Ele pode até ter o lendário Luquialo. Seria como tirar a sorte grande se Anxiao conseguisse isso. No entanto, quando ele pensou sobre a condição lamentável de Germinal, Anxiao começou a ter dúvidas. Ele deveria ter o Luquialo. Certo? Então, todos foram empurrados para trás em seus assentos enquanto os 3 carros aceleravam em direção ao inimigo. Tang Tang disse em uma voz grave. Todos, preparem-se. Esta é a nossa chance de derrotar Zero e a principal força de combate das 6 nações de uma vez por todas. O líder olhou para os carros que se aproximavam rapidamente enquanto ele estava na duna. Ele teve apenas 10 horas ou mais para mobilizar essas tropas, e os veículos mais pesados, como tanques, foram deixados para trás. A principal força da emboscada consistia em milhares de soldados de infantaria que forneceriam fogo de cobertura junto com mais de 10 helicópteros de ataque. As dezenas de executivos por trás dele e do líder foram os trunfos. Incêndio. Imediatamente, o tiroteio explodiu no campo de batalha, soando como incontáveis
trovões. Uma chuva de balas veio de todas as direções, cobrindo virtualmente todos os espaços vazios. A equipe de resgate ficou presa no meio como uma fera enjaulada. Ao mesmo tempo, um campo de força circular semi-transparente se expandiu e cobriu os 3 carros. Todos os ataques pousaram incessantemente na barreira de energia, fazendo-a piscar constantemente. No entanto, os carros no centro permaneceram ilesos o tempo todo. Os carros continuaram se movendo em alta velocidade, deixando um rastro de fumaça preta conforme ataque após ataque pousava sobre eles. O grande número de minas que foram plantadas nas areias explodiram ao entrar em contato com a barreira, fazendo com que a areia amarela enchesse o céu. A barreira estava ficando mais escura a cada segundo. Essa barreira veio de dentro do carro do lado esquerdo na parte traseira do grupo. Sob a proteção da barreira, as forças das 6 nações foram capazes de se aproximar de seu inimigo sem sofrer muitos danos. Odinaz Azur e Protector Fazad. O líder germinal estava calmo. Ele tinha uma impressão de todos os lutadores de topo de cada nação, e ele podia adivinhar suas identidades apenas vendo seus poderes em ação. A equipe de resgate estava prestes a se chocar contra as formações inimigas, mas o líder permaneceu imperturbável. Ele enviou algumas ordens, e as tropas germinais se reposicionaram para cercar os carros, mantendo uma distância segura em vez de colidir de frente. Ele entendeu que as tropas comuns não tinham chance contra um grupo de super-humanos extremamente poderosos. Então ele estava preparado para isso há muito tempo. Os carros logo ficaram presos no meio dos enxames de forças germinais, e os olhos do líder brilharam. Deixe-me ver. Quem mais está aqui? Diana foi a primeira a sair do carro e imediatamente lançou rajadas de chamas de suas mãos em direção às tropas ao redor. 3 dos ninhos de metralhadoras em sua vizinhança imediata foram transformados em furiosos infernos. O motorista, Alaupou, era um guerreiro Sonu. Pessoas da tribo Samnu nasceram com listras padronizadas em suas peles. Essas listras se acenderam em um vermelho brilhante quando Alaupou entrou na batalha. As listras serpentearam e cobriram mais pele, e todo o seu corpo começou a crescer, fazendo com que sua camisa rasgasse, eventualmente permitindo que ele crescesse e se tornasse um gigante de 4 metros de altura. Ele era como um tanque humanoide ao passar pelas fileiras germinais, fazendo com que corpos voassem para o céu ao longo do caminho. Além desses 3, as outras 2 pessoas no carro também saíram para se juntar à luta. Um estava totalmente equipado com um traje mecânico fortemente blindado que o fazia parecer um rinoceronte. Sua arma era um martelo de 2 mãos especialmente feito com foguetes propulsores embutidos em uma das extremidades. Isso é semelhante ao martelo de Reinhard em Overwatch. O outro recém-chegado soltou um rugido animalesco antes de convocar uma enxurrada de insetos do solo do deserto que despedaçou incontáveis soldados germinais. Era uma habilidade de invocação de feras genuína, muito mais forte do que a meia-boca de Anxiao. Call of Duty Fazar também continuou a fornecer aos seus aliados uma barreira protetora brilhante. As dezenas de executivos da Germinal correram para encontrar seu inimigo. Embora estivessem enfrentando os melhores lutadores das 6 nações, eles logo transformaram a batalha em um impasse devido à sua vantagem numérica e ao trabalho de equipe impressionante. Os super-humanos deram tudo de si com suas respectivas habilidades e causaram o caos no campo de batalha ao redor. Anxiao arrastou Ila, que ainda se recuperava, para fora do carro, e ele descobriu que todas essas pessoas eram rostos familiares. Todos eram pessoas famosas no planeta Aquamarine. Cada um deles era a maior força de combate de sua própria nação. No passado, os jogadores tinham que ganhar uma quantidade astronômica de pontos de reputação antes mesmo de ter a chance de fazer contato com esses NPCs. Agora, esses personagens poderosos haviam se reunido, tudo para Anxiao. Anxiao havia construído uma influência terrível para si mesmo. Nesta guerra, pelo menos, ele foi o jogador mais significativo. Todos os ajudantes poderosos que surgiram até agora estavam dentro das previsões do líder. Ele já havia feito planos para cada um deles. Embora a força de emboscada sofresse pesadas baixas, ainda assim valeria a pena ser capaz de eliminar esta equipe de lutadores de elite. O líder olhou para Anxiao, que estava a alguma distância, e seus olhos se tornaram penetrantes, como se estivessem se fixando em uma presa. A cada passo que o líder dava, sua força vital saía de seu corpo na forma de chamas roxas escuras, e as chamas ainda aumentavam de intensidade a cada passo. Ele tinha até sonhado em esmagar ele mesmo o cérebro de Anxiao. O nível de poder do líder germinal estava em um território desconhecido, e todas as forças das 6 nações presentes mostraram um olhar hesitante em seus rostos quando ele se aproximou. Você pode cuidar de si mesmo? Anxiao nem mesmo virou a cabeça. Se o líder o quisesse, ele o pegaria. Não importava o que acontecesse. Anxiao se preparou para não desistir dessa luta. Sem problemas, disse Ila com os dentes cerrados. Anxiao acenou com a cabeça, respirou fundo e certificou-se de que estava em sua melhor forma antes de começar a dar passos largos em direção ao líder. No entanto, de repente, outra explosão de força vital monstruosa pode ser sentida do outro lado do campo de batalha. Essa nova presença suprimiu a força vital do líder e tirou a atenção de todos. Uma figura familiar então saiu do último carro com um cabelo bem cortado, traços faciais heróicos e roupas bem arrumadas cercadas por chamas brancas furiosas. Bennett, o líder germinal, ficou chocado e seu olhar vacilou, porque a figura principal do Darknet fazia parte da equipe de resgate. O líder germinal nunca teria imaginado que o líder da Darknet, que sempre foi neutro, entraria no campo de batalha ele mesmo. Bennett estava completamente fora de seus planos pré-arranjados para as forças das 6 nações. Com a força de Bennett sozinha, agora não havia como saber o resultado dessa luta. Todos os cálculos anteriores foram inúteis. Além disso,
Mais 4 especialistas que não eram afiliados às 6 nações saíram do carro seguindo Bennett. 2 deles eram lutadores de elite da Darknet e não eram mais fracos do que os super-humanos das 6 nações. Os outros 2 eram conhecidos de Anxiao, Anes e Vernia, que ele conhecera anteriormente em Maple. Anxiao tinha aceitado uma missão secreta para a história principal desses 2, e eles estavam muito gratos a ele. Todas essas pessoas poderosas tinham vindo em ajuda de Anxiao. Anxiao parou seus passos e comentou: "Por que você está aqui? Como você se misturou à equipe de resgate?" Bennett apenas lançou um olhar para Anxiao e não se incomodou em responder. Ele ainda estava bravo por Anxiao não ter contado a ele sobre sua dupla identidade secreta de antemão e não queria falar com ele. Embora Darknet tenha começado com uma posição neutra quando esta guerra estourou pela primeira vez, Bennett percebeu que a informação que Anxiao roubou da sede do Germinal era a chave para terminar esta guerra. Bennett havia iniciado o plano do abrigo para salvar vidas e, agora que havia encontrado uma oportunidade de encerrar a guerra de uma vez por todas, ele finalmente decidiu mudar sua neutralidade neste conflito. A Darknet ainda não havia fornecido nenhum recurso para esta guerra, mas ele próprio viera, como sua própria pessoa, com alguns ajudantes, é claro. Bennett e seu grupo realmente consideravam Anxiao como um dos seus. Ele fez este movimento arriscado porque tinha absoluta confiança em sua própria capacidade. Ele foi publicamente reconhecido no planeta Aquamarine como um dos super-humanos mais fortes. "Deixe-o comigo", disse Bennett enquanto olhava calmamente para o líder Germinal. Era como se as balas que choveram ao seu redor não existissem. O líder Germinal tinha uma expressão sombria no rosto e estava queimando de fúria por dentro. Bennett estava bem na frente dele, aparentemente tentando defender Anxiao de qualquer maneira. O líder sabia que não seria capaz de chegar até Anxiao a menos que tratasse primeiro com Bennett. O famoso líder Germinal disse que nenhuma única pessoa viu você ir com tudo para o campo de batalha. "Parece que hoje é meu dia de sorte", disse Bennett com um sorriso no rosto, mas suas palavras carregavam uma força indizível. "Você acha que pode tocar meu povo sem me perguntar primeiro?" O líder permaneceu em silêncio enquanto sua caminhada se transformava em uma corrida e, em seguida, em uma faixa de imagens residuais pretas. Bennett também não mostrou nenhuma fraqueza quando se transformou em uma rajada de fogo branco e colidiu com seu inimigo. A partir das observações de Anxiao, Bennett ativou, vontade ardente, de seu poderoso Luquialo. Ele tinha definitivamente obtido a maior quíntupla crítica naquele ataque. Chamas roxas escuras e brancas se chocaram. Boom! A cena parecia um inferno que havia começado quando explosões estrondosas soaram ao redor da luta, fazendo com que soldados comuns começassem a sangrar pelos ouvidos. Foi um confronto direto entre os 2 protagonistas do planeta.